cervejinhas, como de costume nos nossos meetups. Beer break. Beer break. Ah, olha lá, a Master Kika chegando. A maçonaria também, né? Maçonaria, woman, tal, tal, tal. Então, super obrigado, de verdade, né? Sem brincadeiras. A gente precisa desse tipo de apoio e é muito legal ver a iniciativa da Saint Paul. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre o que é a Saint Paul e por que a gente está aqui. Não era previsto, mas no Master é assim. A gente... né? Bom, é um prazer tê-los todos aqui. Algumas pessoas que estão aqui, quando falou de maçonaria, tem tudo a ver, porque algumas são originárias daqui, né? Então, tem algumas ex-alunas. A São Paulo é uma business school, hoje ranqueada de uma forma bastante interessante, tá? Financial Times e algumas certificações europeias que poucas escolas de negócios na Europa têm, basicamente graças a uma plataforma chamada LIT, que eu acho que é o que mais tem a ver aqui com a gente, né? Quer dizer, todos os MBAs clássicos de finanças, etc., etc., todo mundo tem, mas essa plataforma é um Netflix de MBAs, reconhecido pelo MEC. Então, quer dizer, é uma maneira de você democratizar o ensino, que eu acho que foi um dos objetivos muito grandes do José Cláudio Securato. Então, é um Netflix de MBA aliado a um LinkedIn, porque é uma plataforma de comunicação interna bastante significativa, e com o terceiro, a cerejinha, é que tem inteligência artificial. Então, é sensacional, você, quando se inscreve nessa plataforma, você faz um testezinho, que vê o teu perfil, e aí você chega... Bom, o nome do nosso inteligência artificial é Paul, né, de São Paulo, é bem original. A empresa de marketing ganhou uma fortuna para chegar nesse nome. E pior é que é verdade, ganhou mesmo, mas não fez só o nome, né? Ela fez todo o visual, enfim. E você chega para o Paul e fala, olha, Paul, eu tenho 15 minutos para uma reunião sobre budget zero. Aí ele vai se tocar, não, Cris, você aprende melhor visualizando, você aprende melhor de tal forma. Então, ele, durante 15 minutos, me explica tudo o que tem sobre budget zero, o que é fantástico. Quando você faz a sua trilha, porque você tem que ser protagonista do teu aprendizado, isso é a base dessa plataforma, você, para cada módulo que você vai adicionando, você tem uma provinha antes, que está comprovado que o adulto só aprende o que ele quer aprender, né? Então, mutatis mutandis, quando a gente estuda a História do Brasil no colégio, todo ano você começa no descobrimento, né? Então, você nunca chega lá. Nessa plataforma, tem uma preocupação assim, você vai estudar marketing, então depois dele te fazer as perguntinhas, você vai estudar as 2 horas que te faltam no teu aprendizado. Então, é muito interessante mesmo, e é extremissimamente revolucionário, e é uma preocupação de democratizar o ensino. Isso vai ser estendido. Não preciso mais enrolar? É isso? Não. Embromation não precisa mais? Pelo contrário. Bem-vindos. Continue, Cris. É o pessoal que foi para Pamplona que viu uma unidade mais bonita, que é mais moderna do que essa. Eu estudei lá, em by the way. Então, você fala da São Paulo. Eu acho que o que a gente mais tem de orgulho é o fato de ser a inteligência artificial dita pela CEO da IBM, que é a maior parceria no mundo da educação que a IBM fez no mundo inteiro, foi com uma escola de negócios no Brasil. Então, a gente tem assim muito, muito orgulho. E eu, pessoalmente, o que me atrai e o que me fez entrar para uma parte, 1/3 do meu tempo eu dedico aqui, eu dirijo um programa que a gente tem os HIPs, né, que são High Impact Programs, e é um programa de formação, de capacitação de mulheres para conselho de administração, e tem uma galerinha aqui que todas aluminais, né? Não tem nenhuma aluna cursando, mas a gente está na 7ª turma, ou seja, já formamos, ou estamos formando, 196 mulheres.
Ou seja, galera, se segurem, porque a gente vai inundar o mercado. Muito feliz de vocês estarem aqui. Pronto, acabou o jabá, porque já chegaram os palestrantes. Obrigada, Anderson. Obrigado. E a gente gosta muito de novo. Obrigado, Cris. Valeu. Eu te coloquei no fogo, né? Mas muito obrigado. E eu tenho certeza que é importante também apoios como esse que vocês nos dão, fazem com que a gente possa levar essa mensagem mais à frente e tal, né? Muito obrigado. Aliás, desde do Master 1, né? Foi por detalhes. Obrigado, Juan. Tá fazendo aí. Doutor Celso, bem-vindo. Tudo bem. Foi passear lá na Populana? Foi, tava divertido, né? Pois é. Sim, a culpa não é da St. Paul, né? A culpa é dessa besta que vos fala aqui. Tô tranquilo. Mas, então, muito obrigado novamente e legal. Pessoal, vocês estão vendo aqui que não é só cerveja, né? Tem várias pessoas que se conhecem aqui. Então, eu queria dizer, quem nunca ouviu falar no que é Masterclass, nunca fez esse negócio, levanta a mão, por favor, aqui. Não, você tá. Acho que é colega, né? Não sabe o que é esse negócio de Masterclass e tal, né? Nunca viveu. Ah, sua sócia. Ah, entendi. Então ela tá começando a entender. Masterclass 4. Juan, já coleta o lead aqui. Vai, favor. Já põe. Com direito ao desconto, já põe no funil, tá indicado ali. Então assim, eu tava super preocupado aqui e tal, né, com atraso e tal, mas tá tudo em casa aqui, né? Então, Clube do Bolinha, maçonaria total, tamo junto. Né? Master 1, quem é Master 1 aí? Olha lá, Getter. Não, você não vale, Ricardo, você tá nos todos os Master. Marcelo lá atrás, foi passear na Pamplona também. Aliás, o Marcelo, cara, esse cara veste a camisa mesmo, né? Onde precisar, ele vai. Inclusive, aonde não precisa, ele também vai, né? Tipo... Então tá bom. Masters 1, Masters 2. Uhul! Ricardo de novo, levantando a mão. Masters repetentes. Vai, aí o Ricardo que... 3. Só o Fukuda. Você fez aula no 2, emprestado, né? Emprestado você fez, mais 3. Beleza. Master 3, Curitiba. Abriu Curitiba, tá lá o Master. Esclarece, pô, é verdade. Sold out total, né? Super. A turma lá tá muito empolgada. Aí vem a defesa. Peraí, calma. Não vamos. Primeiro Master Internacional. Eu acho que a gente caprichou muito na cerveja, esse negócio. Eu já tô sabendo que esse aqui é o Meetup Treta. Foi apelidado aí, Meetup Treta, né? Certo, Courtney? Pessoal, vocês sabem quem é o Courtney? Aquele cara Esse é o Courtney. Então, Masters 2, né, principalmente que não tiveram a oportunidade de ter aula com ele, tá ali o cara. Ele veio, né? É diluir o risco, né? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Deixa eu apresentar. Bom, vamos vir aqui na frente, então? Por favor. Expert, professor Celso Yanaga. Acho que todo mundo já teve aula com ele. Então, o privilégio está aqui. Chega aí. Rosângela, nossa Master 2, né? Super. Obrigado. Chega aqui. Master 1. Bom, é cerveja já, gente. Courtney. Eu não queria convidar, mas tudo bem. Chega aí. Obrigado, cara. Chega aí. Vamos lá. E vamos conectar o Poli? Vamos lá? Beleza. Opa! Chegou mais galera. Obrigado. Gente, vamos lá. Temos um microfone aqui, a gente divide aqui. Pessoal lá de boa em relação à gravação? Tá andando bem? Tá bom. Acho que temos que posicionar esse trem mais para cá para não incomodar vocês. Beleza. Abrindo então um pouquinho a nossa discussão, nosso painel, né? Marcos saiu da chamada. Então,
Tá incluindo lá? Faz favor. Enquanto isso, vamos abrindo. Enquanto o Poli está nos Estados Unidos, mas gentilmente está confirmando aqui o compromisso com a gente. O objetivo desse meetup, ele nasceu um pouco de uma experiência nova, né? A gente começou a debater nos grupos ali de governança assuntos um pouco polêmicos em relação a Bill Gates, ter lucro ou não ter lucro, né? Olá, Poli. Tá ouvindo aí, cara? Tudo bom? Estou... Beleza. Tá ouvindo bem? Um segundinho só, por favor. Então tá bom. Meu som. Eu estou escutando vocês. Beleza. A gente te ouve bem. Repete aí pra gente ter certeza. Alô? Espera um instantinho só. Tá bom. Me ouve agora? Aí, acho que tá bem legal agora, cara. Ótimo. Alô? Fala um pouquinho de novo, por favor, Poli. Estou ouvindo. 1, 2, 3, vocês estão me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo? Vocês me ouvem, sim ou não? Tudo. Como é que tá lá atrás? Tudo bem? Então tá bom. Beleza, Poli, não sei se você tá nos vendo aí, acho que o Juan tá fazendo uma baita de uma engenharia startupeira, MVP, de uma estante ali. Agora já... Isso. Tira uma foto disso, põe lá no grupo de governança, já que você gosta de pôr coisa, né? Só estamos aqui fazendo... Então vamos lá. Poli, muito obrigado, cara, pela tua disponibilidade, né? Eu sei que a tua agenda é super complicada aí, cara. E a agenda de todos aqui, Courtney também, Celso, né? Um privilégio tê-lo aqui novamente, Rosângela também, super... Então, a nossa comunidade é isso, a gente discutir um pouquinho os temas polêmicos que estiverem pegando. O Meetup é muito para isso, né? O Meetup é para a gente vivenciar nas terças à noite aí de aula de Master, principalmente aqui em São Paulo, discussões do que tá pegando. E a gente deu um super sorte ou não, né? De ter uma pauta bastante treta, certo? Bem treta, que é 70 bi de treta. 70 bi de treta. É isso aí. Pequena treta do SoftBank. É isso aí. Que tem muito a ver com... Interessante, né? Como a gente passa um período, né? Todo mundo vibrando com o SoftBank e tal. Hoje em dia, essa é uma investida do SoftBank. Você já... Opa! Peraí, né? Não sei se chegamos nesse nível, mas acho que é isso que a gente está aqui para discutir. Está aqui para discutir accounting, accountability também, né? No sentido de que adianta a gente ter também informações sendo compartilhadas se essas informações elas não estão de uma certa forma curadas e tal. E a gente tem aqui até modelos, eu sei que dentro do grupo de pessoas tão seniors como vocês e também aqui das pessoas que estão aqui e se predispuseram a vir debater com a gente tem nuances diferentes, interpretações diferentes sobre alguns classificam de bolha, né? Alguns têm alguma interpretação diferente aqui, mas eu acho que é isso que a gente vai debater. O Master é sempre um espaço de a gente ter o contraditório, né? Analisar o contraditório, ter o espaço às contradições, ter visões diferentes, então muito respeitosamente. Eu tenho certeza que, brincadeiras à parte, cerveja à parte, eu tenho certeza que a gente sai melhor aqui dessas discussões a respeito disso. Então vamos a elas, né? Rapidamente, se puderem se apresentar como a gente se apresenta no Master, só para equalizar, né? Você ajuda as pessoas aqui, Courtney? Na verdade, é um cargo bem difícil. Eu descobri outro dia que eu voltei à moda da Vinci. Eu sou um polymath, seja lá o que foi isso. É um cara que entende de várias competências. Mas, na prática, eu sou cientista-chefe de uma grande integradora de tecnologia aqui no país, que é a BRQ. Curiosamente, é a terceira vez que eu volto para a mesma empresa. Eu fui funcionário número 3 em 94. Saí na época das .com, vendi uma empresa de volta em 2012, saí novamente e voltei de novo. Ou seja, o RH da empresa está precisando de melhorias, né? E na prática, a gente está reestruturando a empresa desde o ano passado. Eu voltei para a diretoria de inovação esse ano, a gente já deu umas 500 pivotadas, e no ano que vem eu vou estar cuidando de uma área que a gente chama de Corporate Ventures. A gente tem uma área chamada BRQ Labs, a gente investiu em 4 empresas esse ano, né? A última vocês devem ter visto na mídia. A gente é uma empresa que trabalha para banco, então a gente resolveu comprar um banco. Então a gente está investindo lá no BBNK do Banco Máxima. E a grande discussão que a gente estava tendo, apesar da gente estar em banco há bastante tempo,
é valuation. Então a BRQ é uma SA, ela teve investimento do BNDES, a gente tem participação minoritária em 4 empresas e tem mais 3 que a gente fez dentro de casa, e aí fica aquela briga, como é que eu ponho valor nesse troço? A minha experiência de valuation é de umas 500 bolhas atrás, a primeira delas foi a bolha das .com, antes das bolhas das .com teve as bolhas das empresas de software integrado do começo dos anos 90, vocês são muito novinhos, não vão lembrar disso, quando a TOTOS não chamava TOTOS, chamava Microsiga, né, e o Laeste era só o Laeste, e naquela época a gente tinha uma teoria que é o que eu vou debater aqui, que é uma teoria de um grupo chamado Casme Group. É um grupo americano e basicamente ele resumiu o zero que eu conheço de contabilidade. Então qualquer coisa que vocês perguntarem de contabilidade, agora eu respiro aliviado que eu vou apontar para aquela moça ali que está no celular, que é a Débora. Tudo que eu sei de contabilidade é ela, ou seja, eu não sei nada. E nessa linha, o que a gente defendia? Não importa como você categorize isso, você tem que ter uma defensibilidade de competitividade. Então, quando você fala, e o exemplo clássico que a gente tem do livro, era a Netscape. Então, Netscape era, digamos assim, uma das empresas mais valiosas do começo da pré-internet, 93, 94, e eu falava para todo mundo, eu falei, gente, isso aí é buconáqua, isso é um vapor, porque tem outra empresinha ali de Redmond que no dia que ela quiser, ela dá isso de graça, dito e feito, o resto é história, né? E eu estava até comentando, né, eu dei aula em 2001, eu quase fui processado por uma aluna, porque eu dava aula de inovação para o mercado de telecom e eu tinha uma aluna da Motorola. Naquela época, a Motorola era a vítima da Nokia. Hoje a Nokia é vítima da Apple e agora a Apple está sendo a vítima da Huawei. Então é um comendo o outro o tempo todo. Quando você olha para esse tipo de movimento, e a minha grande questão em relação à valuation é assim, o que diferencia um unicórnio de um centauro de uma bolha de sabão? É o cara conseguir defender a posição dele competitiva. Se não tiver defesa, gente, é fraude, não é nem bolha. É uma mentira deslavada. E eu venho do mercado financeiro há muito tempo e, cara, o que mais se conta na Faria Lima, né, no condado, como a gente chama, além de meia colorida, é fraude. Por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de julgar com as 4 patas no chão. A gente julga querendo ficar rico, seja em cripto, seja em valuation, etc. Fica todo mundo achando que vai ser o Magazine Luiza e não é assim que funciona. Se você tem uma defesa competitiva, o valuation vai sair certinho. Da moda laranja vai cair de velho e não mudou nada na regra dele. A gente viu isso em economia. Agora, quando você fala, não, porque os múltiplos são vezes não sei o quê, etc., não existe. Né? E é o que a gente está vendo agora em relação a WeWorks, em relação a coisas como Uber, literalmente você está sendo substituído. Ou como a gente fala em português castiço aqui na Bahia, é o efeito temaqueria, né? Abre uma, 200 mil abrem no outro dia e o mercado vai para baixo. Então minha linha de discussão vai ser essa. Não me perguntem nada de contabilidade, né? Qual é a melhor técnica de valuation, de depreciação, etc. EVA, não falem comigo, não entendo nada disso, mas eu entendo de posição competitiva, principalmente no mercado de tecnologia. E aí a gente consegue derivar essa experiência para algumas coisinhas mais físicas, né, como a gente fala. Que apresentação, né? Imagina. Poli, se você puder aí comentar, cara, você ajuda as pessoas a quê? Tudo bom, Anderson? Muito obrigado por me convidar. Espero que esteja todo mundo está me ouvindo bem aí. Sim? Ótimo. Muito obrigado por me convidar, é um prazer. Primeiro, desculpem não estar aí com vocês, eu tinha uma viagem pré-agendada. Estou aqui na Califórnia, onde são 4 e pouquinho da tarde ainda, dia ensolarado. Então, peço desculpas aqui pela ligação, se tiver algum problema de conexão. O que eu faço? O que eu ajudo as pessoas a fazerem? Especialmente a empreenderem, a fazerem negócios dar certo, a entenderem como fazer para construir e capturar valor, especialmente em inovação e empreendedorismo. Então, esse é meu foco principal. Eu já abri 5 startups ao longo da minha vida, investi em mais de 50, já mentorei algumas milhares delas em programas de mentoria rápida, e estou hoje trabalhando especialmente para tentar ajudar as empresas a entenderem diversas coisas, entre uma delas, como se portar num mundo tradicional, de mentalidade tradicional, de contabilidade tradicional, e como é que essa mentalidade, essa contabilidade tradicional podem ser transpostas para o universo das startups para fazer com que elas consigam melhorar, entre outras coisas, sua governança e formas como mostrar resultados, que a contabilidade foi sequestrada pelo poder público muito tempo atrás, quando ela virou
a base da fiscalização, da coleta de impostos. Então, em algum momento ela se perdeu, mas ela estava realmente um pouco mais verossímil quando você fala de negócios tradicionais. Mas hoje, quando você fala de negócios exponenciais, você vê muito pouco uso para uma contabilidade tradicional, inclusive os investidores ignoram ela completamente quando vão investir em startups em estágios mais iniciais, o que é extremamente temerário. Mas é o que se faz na prática porque ela tem pouco uso da forma como ela é aplicada hoje. E especialmente eu ajudo grandes empresas a entenderem como fazer para inovar e a entenderem como elas podem se relacionar com as startups para capturar valor de inovação que as startups produzem e como elas podem ajudar essas startups a conseguirem ter uma taxa de falha menor, ter uma taxa de sucesso maior baseado na interação com empresas tradicionais. Então é isso que eu faço em grande parte do tempo hoje. Legal, muito obrigado. Rô. Olá, boa noite a todos. Rosângela Santos. Eu venho da economia tradicional, tenho vários anos de mercado financeiro, basicamente. Não vou dizer quantos, não é necessário. Mais de 10, a gente fala aqui. Bem mais de 10. Minha área de atuação sempre foram as áreas de finanças, finanças e gestão de risco, então eu sou aquela down to the earth. Mas tenho também me permitido, nos últimos tempos, fazer o exercício de futurismo, que eu acho que todo mundo hoje tenta fazer esse exercício de o que vai ser o mundo daqui 30 anos, 20 anos, com toda essa evolução tecnológica. Bom, eu não sei, 2 eu acho que os cenários que a gente... acho que a gente consegue fazer 2 anos, eu creio. Então, eu ajudo empresas a se desenvolver de forma sustentável, utilizando aí de ferramentas de gestão financeira e gestão de riscos. Fui diretora estatutária por 16 anos em 3 casas, bancos estrangeiros, na grande parte, e nessas áreas que eu mencionei. E estou, no momento, me centrando os esforços aí para posições de conselho, utilizando aí toda a minha experiência. Passei aqui pelo Master, porque, claro, a necessidade da gente ajustar essa nossa experiência de governança que eu tenho de muitos anos, mas para atuar e poder continuar sendo relevante, agregar valor nos negócios que tem esse crescimento aí acelerado, né? Que tem dinâmicas próprias, muito específicas, que a gente precisa entender e ajustar para, por exemplo, uma das coisas que eu acho que dentro dos temas que a gente vai falar aqui, né? Os negócios escaláveis, esse conceito de escalabilidade, acho que é um conceito que ele tem um grau de subjetividade, que eu acho que é bem importante, aí pensando nas nossas posições de seja lá qual for, de conselheiro, de investidor, quando a gente vai avaliar um negócio, a gente entender em que momento, de fato, está aquele negócio, se ele, de fato, já e aí eu já coloco a minha visão, né, do que seria a escalabilidade, porque a escalabilidade, para mim, pressupõe necessariamente que a empresa está num nível de desenvolvimento que pode crescer rapidamente, sem crescer seus custos fixos de forma proporcional. Não vou dizer proporcional, mas numa velocidade tão grande, que ela está... não quero dizer madura, porque falar madura dentro desses negócios acho que pode ser também mal interpretado, mas que ela tem essa condição, seu modelo de gestão para poder, os seus units adequados para poder escalar, porque senão você vai escalar prejuízo.
né? Quando a gente olha aí os números que a gente está vendo, né? O WeWork, eu acho que é um caso assim, o extremo, a gente fala assim, que é muitos lessons learned. Eu acho que vai ser hoje um debate bem interessante, porque tem muitas variáveis que a gente pode olhar e colocar uma lupa ali em algumas questões de governança, muitos aspectos que eu acho bem interessante e de alta relevância para a gente falar aqui nesse fórum. Legal, obrigado, Rô. Professor Celso, muito obrigado. Desculpe pelo inconveniente de Pamplona. Se apresente, você ajuda as pessoas a... Vamos lá, então deixa eu ver se eu consigo, talvez não seja tão, né, tão eloquente como todo mundo aqui, né? Então, o que eu ajudo e o que eu ajudei, tá? Vou separar dois pontos. O que eu ajudo normalmente, tá, é trabalhar numa questão que eu acho que assim, como chegar a actionable insights, ajudar a chegar a insights que são actionable, para gerar value impact, ajudar a gerar um valor, qualquer que seja, para a sociedade, para a comunidade e tudo mais, tá? E como a gente ajuda a shape tomorrow, né? Formar o amanhã. Então, basicamente, 3 coisas que eu tento fazer ajudando as sociedades, né? Sejam sociedades e empresas, né? Criar um insight que seja prático, ajudar a formar o amanhã e que tenha um impacto, que tenha valor, tá? Para a sociedade, para a comunidade, para clientes, funcionários e tudo mais. Tá? São essas coisas que eu tento fazer. O que eu tentei fazer, né, pelo menos a minha experiência pregressa, tá? É assim, uma parte foi a questão ligado talvez à competitividade, né? Então eu ajudei a dizer porque os carros eram uma carroça, tá? E abrir o mercado brasileiro, tá? Depois, né, e nesse tempo eu tive a oportunidade de começar e fui talvez o primeiro que trabalhou em inteligência artificial, né, na Villares, e fui responsável pela área e criei o primeiro SIM, Computer Integrated Manufacturing, uma fábrica integrada por computadores aqui na América Latina, né? Aí depois, a outra coisa que talvez possa ser interessante é ter ajudado a criar o Prêmio Nacional da Qualidade, melhorar a competitividade de todas as empresas, e em 99 e 2000 ter a oportunidade, né, e o privilégio de ter trabalhado para criar a estratégia de mercado de capitais do Brasil, tá? E levou a todo o crescimento, depois ajudar a IPOs, né? E ter ajudado, né, e vem ajudando startups, ONGs, né, que eu invisto e tudo mais. Tá? Então, essa experiência, os últimos, talvez, 10, 11 anos, aí, 18 conselhos de administração aqui do Brasil, fora, né, e tendo vivido isso e ajudado, né, investidores, né, e trabalhar, seja do ponto de vista de empresas mais tradicionais ou não tradicionais, como startups e tudo mais. Tá? Então, esse é o que eu pude fazer até agora, tentando aprender um pouco, diminuir o nível de ignorância e tentando ajudar daqui para frente, né, algumas que estão no desafio de crescer. Tá? Então, e as hipóteses todas de como olhar isso, talvez seja um ponto que a gente vai debater. Aqueles que puderam, talvez, né, participar, né, das bobagens que eu falei na aula e tudo mais, tá, foram fundamentalmente entender essa lógica, né, de como lidar com a questão, né, de um walk mais dinâmico, entendendo a dinâmica das coisas, como a gente interpreta as questões de retorno sobre capital, o giro do capital investido, tá, a geração de lucro pelo NOPAT, né, entender estas dinâmicas, tá, todas, e como é que a gente lida com o fato de que um ambiente tão dinâmico, tá, requer da gente uma nova forma de enxergar, né? Acho que a única questão é essa. À luz da contabilidade, finanças e tudo mais, tá? Assim, bacana, gente. Outro dia eu levantei, né? Assim, acho que eu fiz todos os cursos de Damodaran, todos os cursos de Kaupalan, um monte de coisa para lá e para cá no mundo, né? Mas o mais bacana é entender que agora mudou. É dinâmico, né? A gente olhava o mundo de forma tão estática. O dinâmico é bacana, né? Porque a gente tem que reformar tudo, né? Repensar tudo, né? Andando dentro de um trem em movimento, não ficar parado na estação vendo o que o mundo acontece, né? Então, dentro do trem, como é que a gente vê as finanças, né? Como é que vê a realidade? Como é que olha dessa forma diferente? É isso que dá para tentar contribuir, né? Um pouco, né, nesse papo. Mudou. Como assim? Mudou mesmo? Pois é. Então, se eu puder então, colocar minha opinião, talvez eu diria o seguinte, né? Onde eu acho que mudou? Tá? De todas as revoluções, todas as coisas, tá? Eu acho que as 3 coisas que eu pude perceber, olhando todos os fatos, tá? Aqui e fora, tá?
me parece, são as seguintes 3 coisas. Né? Por que o nosso referencial mudou? Tá? Primeira coisa é porque impossible is possible. Tá? Então, ou seja, o primeiro fato é que hoje o impossível já se tornou possível. Tudo que a gente consegue imaginar, tá, já é possível. Está mais acessível, né? Eu consigo tornar realidade. Já praticamente tudo foi concebido ou muito próximo disso. Pelo menos a nossa imaginação nos é desafiada todos os dias a pensar o que é o impossível, porque já existe. A segunda, the future is now. Realmente, the future is now leva a uma pergunta seguinte, né? What's next? Né? Ou seja, e aí? Né? Se o futuro é agora, o que é o próximo passo da equação? E a dicotomia, tá? De, vamos dizer assim, ter uma escassez de atenção e, ao mesmo tempo, excesso de informação, conhecimento e tudo mais, tá? Leva a gente a dizer assim, bom, e agora? Né? Talvez essas 3 questões, quando você soma elas ao fato de que nós temos um momento dinâmico da realidade, tá? Numa curva exponencial de mudança, leva a talvez uma reflexão. E por que disso? Tá? Foi o papo bacana que eu tive na semana passada, né? Com eu e o Alexandre Schenken, né, Schwartzman, falando sobre macroeconomia. Né? Quando ele olha as curvas passadas, né, de comportamento e tenta prever, né, crises e uma série de movimentos, tá, mesmo ele tentando voltar 25 anos, 30 anos mais, tá, ele não consegue mais explicar. Tá? Não consegue existir um fato que consiga explicar por que determinados comportamentos estão acontecendo na economia e não há uma reação da economia. Tá? Aí só tem um fato. É que quando eu começo a ir exponencialmente na curva, tá? A curva, como ela é exponencial, a menos que eu tenha uma regressão logarítmica, tá? Que me dá uma linearidade, na verdade o passado tem pouca utilidade. Tá? O passado recente dá alguma lógica, mas o passado de 20, 30 anos talvez não tenha muita referência. Então, o fato de voltar para trás, tá, já não serve mais. Então, como é que a gente interpreta o curto prazo, para repensar este futuro, para criar variáveis que a gente possa interpretar de forma diferente? Né? E quando the future is now, e impossible is possible, tá? Várias das coisas que a gente dizia assim, puxa, a gente não vai viver 100 anos. A gente vai viver 100 anos. Um monte de coisas leva a gente a repensar. Então, a economia nossa, a forma que a gente enxerga as coisas, tá? Talvez tenha que olhar de uma outra perspectiva. É só isso. Poli, você acha que mudou, cara? Continuar na provocação aqui. Desculpa, Anderson, caiu aqui, eu dei uma botada, meu celular rebutou por algum motivo, você pode me explicar qual é o contexto? A provocação do Courtney é em complemento ao que o Celso estava se apresentando, né, dizendo que, puxa, mudou, e o Celso defende the future is now, né, impossible is possible. Você acha que realmente a gente está num novo momento macroeconômico e dessa revolução mesmo? Ou você acha que é mais do mesmo? Explica por que você acha que é. Deixa eu responder, cara. Se você que provocou, por que você perguntou? Eu tenho tecnologia há 35 anos, né, e não tem nada que não seja exponencial na minha vida. Eu sou arrimo de família, com 15 anos eu ganhei mãe e 3 irmãos para sustentar. Eu era programador de computadores, então eu ganhava 5 vezes mais do que os pais dos meus amigos. Né? E, como eu te falei, essa é a 5ª bolha que vai curar o câncer, salvar os golfinhos, fazer gordo emagrecer, magro engordar, né? E tudo mais. E eu sou economista de escola clássica, então para mim o número não muda. 1 mais 1 é igual a 2, a não ser que você comece a brincar de física quântica. E eu acho absolutamente cruel a gente repetir a mesma ilusão várias vezes num período de tempo muito curto. E eu vou dar um exemplo que eu vi em 98. Eu tive o privilégio de ver o Peter Drucker vivo falando sobre a bolha da internet. E ele falou uma frase que marcou a minha vida. Eu falei, cara, é isso mesmo. Perguntaram para ele, professor, o que o senhor acha da internet? Eu falei, uma bosta. Ah, mas por quê? Porque tudo, não sei o que lá, e tinha a exuberância esqueci o nome do Greenspan, e tinha lá o coitado do Porter que esperneava, gente, vocês estão destruindo o valor. Ninguém ouviu o Porter, né? Não, você é velho, você está ultrapassado, caramba, 4. E aí, nessa entrevista o Drucker falou, mas por que você recomenda os gestores a irem para a internet? Não é o que você pensa? Aí ele falou, o que eu penso não faz a menor importância. O que importa é o que o mercado pensa. E aí tem um filmezinho, eu trabalho com criptoativos. E no final de 2017, para você que estava pensando em mais de 2 anos, janeiro de 2017 um Bitcoin valia $900. 21 de dezembro de 2017 um Bitcoin valia $21 mil, números cabalísticos. E foi numa época que passou um filme chamado Gold,
com Matthew McNahon. Aquilo é a exponencialidade econômica que eu vejo hoje. Todo mundo quer acreditar que mudou, todo mundo quer acreditar que é diferente, que os princípios da física newtoniana mudaram e que uma empresa que dá prejuízo vai gerar lucro baseado numa bolha de um unicórnio que, com perdão do meu francês, caga purpurina, né? Que é o presente lá que a minha filha queria. E aí o que acontece? A gente não faz mais conta. É simples. Desculpa, gente, eu dia das crianças, a minha filha queria um unicórnio que se apertava, saiu o slime de purpurina. E que custava, um mês atrás, R$200, e no dia das crianças custava R$900. Eu sou um pai separado, vai convencer a minha filha, que é Capricórnio, ascendente Capricórnio, lua em Capricórnio, que aquele unicórnio era a tentação do capitalismo, né? Foi o meu master em negociação do sábado. Mas aí quando você olha para isso, e eu vou pegar 2 cases. Spotify, você faz as contas, Spotify escala. Tem 1 bilhão de celulares no mundo. Tem gente que, como eu, que não faz nada sem música. 90% da música é comercial. Óbvio, o negócio vai escalar. A Spotify tem 60 funcionários. Telegram, uma empresa de 60 funcionários, que o dono é primo de um cara que está sempre putinho da vida, né? Faz um ICO de 1,7 bilhão de dólares. Bilhão de dólares. Cara, nem com todos os pôneis malditos que as minhas filhas veem, esse negócio vale alguma coisa. Não tem coisa que se sustente. É óbvio que é uma roubada. Então, por que é a minha preocupação? Eu acho que a gente realmente, eu dou aula disso, está no momento exponencial. Não foi só mudança tecnológica, mudou sociedade, mudou política. O nosso presidente fala de Golden Shower, a gente acha que está tudo normal. A nossa ministra da Educação vê Jesus na goiabeira e está tudo certo, né? Então, isso é muito louco, mas o fundamento eu acho que não mudou. O que mudou é que a gente está assustado e a gente quer acreditar que as leis da física mudaram. Então, esse querer acreditar me leva a perguntar, mas peraí, cara, mudou mesmo? Damodaran, capítulo 1, versículo 1, fluxo de caixa descontado pelo custo do dinheiro, ponto. É a conta mais ridícula que você faz. Excel, bota lá a formulinha, projeta, traz de volta. Deu o número vermelho, corre. Deu o número azul, fica perto. O número azul é gordinho, bonitinho, que nem eu, investe. Não é, sai correndo. Essa lei, para mim, não muda. E aí, Poli? Vou só comentar um pouco aqui. Na verdade, discordo do colega em que as pessoas acham que a lei da física mudou. Não, as pessoas sempre quiseram que a lei da física fosse diferente. Não começou agora que todo mundo fica perseguindo sonhos e achando que os sonhos vão ter valor no futuro. É o que eu brinco. Bitcoin eu chamo de ativo psicológico. Qual valor tem o Bitcoin? O Bitcoin tem o valor que as pessoas acham que ele tem. Para mim, ele tem um valor psicológico. Ele foi importantíssimo ao determinar que, na verdade, tudo tem um valor cujo preço é descolado do custo. Então, o Bitcoin foi o que trouxe, colocou ali o último prego no caixão da teoria marxista da mais-valia, por exemplo. Ele foi importantíssimo para isso. Então, não tem como você considerar a mais-valia como uma teoria válida quando você tem um Bitcoin com o padrão de preço que ele tem. Então, assim, eu discordo em que isso é uma novidade. Não, isso não é uma novidade. As pessoas sempre quiseram que as coisas valessem mais. As pessoas sempre quiseram que elas vão encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Todo mundo sempre quer que a coisa valha muito. O que acontece é que, assim como nas .com, o que acontece com startups é que as pessoas não estão encontrando, ou não encontraram, ou talvez encontram e depois desencontram uma forma de avaliar qual o potencial de fato de lucro que essa empresa vai ter. Então, nós temos um problema seríssimo ao aplicar fluxo de caixa descontado numa startup, porque você não consegue aplicar fluxo de caixa descontado numa coisa que dá prejuízo. Ou numa coisa, aliás, eu parei algum dia para pesquisar isso e coloquei isso no papel. Na verdade, fluxo de caixa descontado, com um custo de capital aí de 10% ao ano, que é um custo de capital bastante alto para fazer o desconto, a partir do 5º ano, já não faz mais sentido você tentar aplicar isso para uma empresa que não tem uma previsibilidade altíssima de receita. Então, assim, se a minha receita ela é previsível a 3% de erro por ano, fluxo de caixa descontado funciona bem pra caramba. Se eu tenho uma startup que eu não faço ideia quanto vai ser a receita dela no mês que vem, ele é totalmente inútil se ela está no prejuízo ou se ela está no lucro. Isso torna-se um problema. Porque se você for aplicar fluxo de caixa descontado ao pé da letra em todas as startups, o valor delas é sempre zero, ou ele é sempre infinito, ou é quanto você chutar que ele é. Então, uma das coisas mais comuns que você pega quando a tua startup foi feita, o valuation dela foi feito... Deixa a porta ali, por favor.
quando o valuation dela foi feito por algum especialista em valuation que aplica da Modaran em cima da startup, é que no fim do dia você consegue encontrar convergências de chutes de fluxo de caixa que vai acontecer para daqui a X anos. Então, assim, o número mágico que eu sempre vejo é 17 milhões de reais. Invariavelmente, quando alguém aplica fluxo de caixa descontado para fazer valuation de uma startup, o resultado é 17 milhões de reais. Porque, na verdade, você chutou a receita desse ano, a do ano que vem, você chutou a do ano 3, chutou a do ano 4, deu uma bica desgraçada no do ano 5, e toda vez que você olha o resultado que você está esperando, você fala, ficou muito alto, ficou muito baixo. Então, não se aplica. Da Modaran, no último livro dele, o The Black Book of Valuation, fez ali seus 2 capítulos sobre como fazer valuation desse tipo de empresa. Quando você via aquele artigo do próprio da Modaran, de 63 páginas, quando ele separou que é valuation de pricing, que na minha opinião da Modaran ali deu uma chutada forte, só para justificar o subtítulo do livro dele, que startups não têm valuation, elas têm pricing, e ele resolveu diferenciar uma coisa da outra, porque valuation é quando você tem os componentes intrínsecos que valem, e pricing é quando o que vale são os componentes extrínsecos, então aqueles componentes externos. Ficou muito claro que o grande problema daí é que se você for tentar usar qualquer forma tradicional de valuation, você simplesmente não vai conseguir resultado nenhum. Deixa a porta que eles abriram ali, por favor. Eu não falei que era treta esse meetup, porque tá demais aqui. Deixa. Tá bom. Tranquilo, Poli. Assim, Fala, essa é a minha opinião. Desculpa, eu abri uma porta aqui, começou uma ventania, eu não consigo escutar vocês. Tem um vento desgraçado aqui de fundo. Então, o legal é que você mandou fechar em português, né? Eu acho que ela não entendeu. Sim, é bastante importante entender os fundamentos, mas os nossos fundamentos não conseguem demonstrar a realidade do que é uma startup. Senão, invariavelmente, eu vou dizer que ela não vale nada. Ou eu vou ficar chutando o valor, que é o que as pessoas que tentam usar fluxo de caixa descontado fazem no fim do dia. Elas ficam lá chutando o valor. Você imagina uma empresa que você não sabe qual vai ser a receita do mês que vem, você chutar quanto ela vai ter de receita no ano 5. Isso é uma insanidade. Eu não sei como alguém consegue fazer isso, mas muita gente faz isso. E coloca no papel e tem resultados e, nossa, sempre vale 17 milhões de reais, porque é um número mágico que não é nem muito alto nem muito baixo. Assim, não é a forma de se fazer, a gente está fazendo errado. Sensacional. Me dá uma cerveja lá, pelo amor de Deus. Deixa eu passar para a Rô aqui, velho. Fala, Rô. Estamos falando aqui, acho que de valuation em grande, acho que é uma das grandes frentes para a gente discutir aqui, né? Mas eu acho que o tema, eu acho que traz uma reflexão, uma discussão um pouco mais ampla, que para mim é a questão da gestão financeira de uma empresa. Por exemplo, will work. A gente está falando de valuation, mas existe um outro conceito que é liquidez. O WeWork tem liquidez daqui a um ano? Se não colocar capital, empréstimo, grana, qual é o banqueiro que vai dar empréstimo para WeWork ou para uma empresa que Unity que não para de pé, né? Então, assim, eu acho que tem essa discussão mais ampla da gestão financeira desses negócios, que é geração de caixa. Eu sou da linha de geração de caixa positivo. Uma empresa contar com recursos de terceiros, ela tem que estar posicionada para vender o seu negócio de tal maneira que, de fato, o outro compre, porque também a lei da oferta e da procura, quando a gente vai falar do valuation, no final o modelo pode dar qualquer coisa, mas você tem que achar alguém que esteja disposto a comprar aquela expectativa, porque todo modelo de valuation tem implicitamente expectativas de geração de resultado futuro. Inclusive na perpetuidade, que o próprio modelo dos mais clássicos vai colocar ali um crescimento na perpetuidade. Acho que o grande desafio para as startups, porque não se tem condições de colocar um crescimento nos níveis que se coloca nos negócios maduros,
de perpetuidade. Por isso que aí o uso dos comparativos, de negócios que sejam similares, vem uma série de desafios também, porque você está falando de um negócio inovador, você não vai encontrar um comparable exatamente com o seu negócio. Então, tem aí uma outra equação que tem que ser bem explicada dentro do modelo de negócio, né? Acho que um outro tema que, se a gente vai avaliar aí esses que veio à tona nos prospectos das empresas que vieram à IPO, com esse histórico de prejuízo, né? Acho que uma das coisas que mudou é a disposição das pessoas em querer construir novas formas de relacionamento. Então, que vem com os líderes visionários, né, que vem com propostas de um novo estilo de vida, a mobilidade humana, a mobilidade das pessoas no Uber, o WeWork, que é elevar a consciência humana. Então, são coisas que são... Não tem um pouco de mitificar, né? A gente falava hoje na aula do Arthur Igreja, a gente falava de que também o outro lado é culpado nessa coisa de querer santificar alguém, né? Quer dizer, o Elon Musk tem que ser o Elon Musk, ele tem que ocupar esse espaço e a gente mesmo meio que torce, que ele ocupe esse espaço. Não tem uma culpa nossa também nesse? Tem, porque as pessoas querem comprar essa ideia. Querem comprar essa ideia e por isso estão dispostas a arriscar o seu capital até, né, por esse mundo novo. Mas aí eu acho que a gente tem que voltar aos basics, muitas vezes, falar assim, e essa equação, como é que o pagamento das contas vai ser como? E olhando, de fato, os números do WeWork, só porque está em alta, né, que a gente vai falar aqui. O que ele tem de compromissos, os bilhões que ele tem, valor presente de 23 bilhões, compromissos assumidos, a valor presente hoje, com o que ele tem de geração de caixa, que não é garantido, porque ele tem o risco de crédito de quem faz o aluguel do serviço dele. São 2 bilhões. Então, ele tem um furo de 20 bilhões. É uma magnitude muito grande, né? Então, por isso que eu falo, para mim é voltar no basics da gestão financeira. Obviamente tem a questão do valuation, e aí para mim é uma outra, só para passar para os demais, qual é o momento de uma empresa que tem esse nível de incerteza, que tem eventualmente vulnerabilidades ou mais perguntas do que respostas, ir a público e se colocar o escrutínio do público, que é diferente. As negociações privadas têm um caráter diferente de uma empresa quando ela vai a mercado e se coloca. É verdade. Celso, algum comentário nisso? Já passo o link. Quer? Eu talvez só colocaria para a seguinte forma, né? Eu acho que assim, bacana, né? Eu estudei com Damodaran, né? Copeland, todo esse pessoal, né? Rapaport, tudo mais, tá? E mesmo as discussões que eu coloco quando eu faço a apresentação e discuto isso com os investidores, tá? São baseados em modelos que trabalham com o ROIC, com o WOC e tudo mais, tá? Então, tem que ter o racional, né? A racionalidade é fundamental, tá? E o embasamento para essa racionalidade, eu acho que é fundamental. Não tem idealismo, tá? Não tem esse tipo de coisa, tá? Porque no final do dia, né, tem que pagar as contas, tem que fazer as coisas acontecerem, né? Talvez o que eu diria que é o X, tá? Que me preocupa muitas vezes, seja nesses modelos todos, tá? É uma premissa que já existia no passado e que foi, inclusive, o grande erro, tá, no modelo de Porter e tudo mais, é que ele parte de um pressuposto perigoso que o crescimento é infinito, sempre estará crescendo. Nada cresce infinitamente. Todas as startups têm uma
premissa de que eu vou conquistar o mundo, o próximo bilhão. Tá? Infelizmente, a população do mundo é limitado, um monte de coisa, e o crescimento é limitado, uma hora para. Né? Então, assim, acho que a primeira coisa é o crescimento é finito. Né? Então, esse é um fato, tá, que me preocupa profundamente, porque a gente está, talvez, imaginando que é possível se crescer infinitamente. Né? A segunda questão, aí, eu diria que é um pouco diferente. Tá? Em que sentido? Né? À medida que nosso referencial, tá, muda por causa das transformações que estão acontecendo em tecnologia, tá, a nossa forma de enxergar o mundo, tá, começa a mudar. Então, a percepção também, a nossa avaliação criteriosa de risco, tá, pode ser que se torne diferente. Então, antes a gente poderia dizer a seguinte coisa. O dever de diligência sobre o que é impossível ou o que é risco, tá, muda. Então, vamos supor, tá, se você dissesse o seguinte, olha, temos um problema de ebola. Tá? Ebola é uma doença impossível de ser corrigida. E qualquer um, tá, que vai se propor a corrigir ou tentar uma vacina, alguma coisa com ebola, tá, era um louco, porque é impossível de curar essa doença. Tá? Era realmente impossível de curar, até o primeiro americano com ebola pisar no território americano. Aí, milagrosamente, tá, no espaço de 6 meses, tá, surgiu uma cura. Né? Inacreditavelmente, algumas coisas que eram impossíveis, que eram um risco absurdo se acontecesse, né, se tornaram possíveis. Então, à medida que certos referenciais, tá, que nós tínhamos mudam, tá, talvez as questões do risco e tudo mais também mudam, porque a base do risco tá, é um cálculo comparativo do que você enxerga como sendo risco, tá, para poder fazer a avaliação. Quando o nosso referencial muda, tá, e a comparabilidade do risco vis-à-vis outras coisas mudam, talvez tenham, né, que ser reavaliados. Não que a fórmula e os fundamentos sejam inválidos, todos eles são válidos. A grande questão é que esta mudança dinâmica, da qual antes o walk, beta, todos esses fatores, né, mudavam a uma certa velocidade por causa dos impactos da transformação. Quando isto acontece muito rápido, a sociedade percebe de forma diferente uma série de coisas, tá, talvez este parâmetro, tá, tenha que ser reavaliado. Mesmo assim, concordo que o fato do WeWork e tudo mais tem uma expectativa exagerada, tá, e uma expectativa de um crescimento que é infinito. Nunca vai acontecer isso. Não é real. Tá? Nunca vai, a menos que você fale assim. Né? Aí eu diria o seguinte, o final dessa história, tá, talvez seja né, Jornada nas Estrelas. Né? A última fronteira da humanidade. Né? É o espaço, o infinito. Tá? Aí a gente vai para o infinito. Tá? No Star Trek não tem dinheiro. Né? Ninguém fala de ROI no Star Trek. Né? Vou destruir uma nave. Putz, vai destruir aquela, vai dar, né, autodestruição. Peraí, vamos fazer uma conta. Né? Putz, se destruir essa nave, aí o investimento, aí quem que vai explicar para os investidores dessa nave? Tá? Então, assim, não funciona bem. Né? O desafio está na fronteira, né? Levar o homem ao próximo passo, né? Desenvolver. Então, chegaríamos, talvez, um momento na civilização onde podemos chegar a isso. Né? O dinheiro não é mais um referencial, mas o desafio de se tornar uma civilização melhor, tá, é o desafio, talvez, final. Né? Então, assim, talvez estejamos caminhando, espero que a gente esteja caminhando para isso. Mas, nesse momento, a realidade dos números, tá, talvez seja fato, está superestimado, porque tem uma expectativa. Também fato é de que não cresce infinitamente, mas, infelizmente, talvez alguns achem isso. Tá? E que os fundamentos da matemática, das finanças, todas fazem sentido? Fazem. Talvez é o referencial de algumas coisas, que nem o WOC, o beta, o risco, tá? A volatilidade que aumentou. Alguns desses fatores que agora a gente tem que reavaliar em função do que está acontecendo. Tá? E aí, como tudo está mudando rápido, talvez esse seja um ponto a ser considerado. Bem, fazer uma rápida questão aqui. Eu acho que tem ganhadores e perdedores nesse grupo de unicórnios, tal. Acho que tem exageros e não exageros. Mas a pergunta é que se a contabilidade não é a culpada da gente não estar conseguindo separar o joio do trigo.
porque a contabilidade que nós estamos usando é a de, sei lá, de 100 e tantos anos atrás. Então a pergunta é se não deveríamos evoluir para uma contabilidade que passasse, por exemplo, colocar na demonstração financeira um conceito de CAC e LTV, que pudesse considerar eventualmente um diferimento de parte do CAC, para mostrar efetivamente, ok, eu estou investindo em algo que é um cliente, pretendo ter um retorno, em que período, é comprovado por testes anteriores, eu consigo concorrer contra uma concorrência e eu eventualmente difiro e mostro um lucro, de repente, que eu vou ter, não hoje, não no ano que vem, mas ao longo dos próximos 4 anos esse lucro vai entrar, a não ser que eu invista em mais CAC, mais cliente, e se essa métrica está errada, porque alguém comentou assim, eu nunca vou acertar, né, o futuro, faço o impairment, no meio do caminho mudo, jogo para resultado, um CAC que eu achei que eu ia diferir, não vou poder mais diferir porque o cara saiu antes do que eu achava. Então, há mecanismo de fazer isso e a contabilidade passar a nos ensinar, separar o joio do trigo. Mas aí vai ter que mudar conceitos, e aí tem que ver quem lidera essas mudanças. Acho que é isso. Ótimo. Deixa eu dar... essa pergunta é muito legal, o Courtney e o Poli responder, porque eles responderam de forma, talvez, diferentes, 180 graus nos dois grupos, e eles não estão nos dois grupos, então esse é o momento aqui da treta. Então, como eu vou te explicar, eu vou voltar para as .cons, e aí eu vou falar uma coisa em francês castiço, que LTV de full é Lola, né, para não falar a frase correta. Basicamente, o conceito de LTV ele é a mentira mais deslavada contada em todo o valuation de qualquer coisa, de startup a empresa bem estabelecida. Porque o lifetime value, ela tem uma pequena palavrinha antes, lifetime. No fucking way I'm lifetime value for someone. Nós estamos na época dos camagurus, os consumidores trocam de marca, como trocam de sapato. Então assim... Não tem 5 years. Nós estamos numa guerra de preço entre 99 e Uber. Você tem um aplicativo que compara o preço dos dois. E quando o preço dos dois está caro, você pega um táxi, né? Negocia por um taxista. Cara, assim, eu lembro muito, assim, na época da .com, que teve uma palestra muito interessante da única .com que todo mundo dizia que era uma merda e que foi a única que sobreviveu. Era a empresa que vendia passagem aérea com desconto. Hoje ela se chamaria Decolar.com. O cara falava assim, o americano é o bicho mais canguinha desse lado do universo. O americano é um cara que adora carro, adora gasolina e faz questão dele abastecer o carro dele, para não pagar o salário do frentista, né? E nós vivemos num país onde dog walking, né, no condado da Faria Lima, é moda. Cara, para que diabo eu vou ter um cachorro para gastar ração, pet shop, né, veterinário, mais do que eu gasto comigo, e ainda vou pagar um dog walker? Cara, eu tô solteiro, eu vou querer um dog walker para mim, só tem menininha naquele negócio. Vou botar um bichão frisé para andar com a menininha na Faria Lima? Tem jeito. Então... só por essa métrica eu destruo qualquer startup. Até hoje, eu no ano passado, eu entrevistei 800 do maravilhoso mercado de blockchain techs. Nenhuma passa. Me prova que daqui a 6 meses não tem 1000 temaquerias na outra linha fazendo a mesma coisa que você. Aí vem o CAC. Cara, qualquer estudante de primeiro ano de segundo grau é um growth hacker. Se você pegar lá aquele cara Vanderlilson, que eu nem sei o nome dele mais lá, o cara tem 25 milhões de seguidores no YouTube. Qual é o CAC do cara? Pênis. Aí você vai me dizer que para conseguir um cliente do Nubank, eu tenho que pagar 3 mil reais de um cara que tem um saldo negativo e um limite de cartão de crédito de R$1.000. Você tem um grupo no Facebook chamado Digital Banking. O cara tem cartão de crédito que dá para encher 2 baralhos de poker. E ele roda a dívida de um cartão para o outro. Então, assim, essas 2 métricas, em qualquer economia estável, já são furadas. Aí eu volto para a minha primeira métrica. Quanto tempo você se defende do efeito temaqueria? 0. Então, desculpa, não é a contabilidade que está errada, é o bom senso. Todo mundo quer acreditar nos unicórnios igual a minha filha. Aí a gente volta, deixa eu pegar só uma coisa lá do Poli. Poli, existe um cara aqui no Brasil que mora em Florianópolis. Ele é conhecido por 2 coisas. Por ter feito o software dos caça-níqueis aqui do Brasil e por ter feito o software de mineração de todos os bitcoins do mundo, tá? Então eu te garanto que o preço do bitcoin não tem nada de psicológico. É fraude, manipulação de preço, old school, tá? Porra, se não é psicológico. Tá bom, a gente briga ao vivo quando você voltar na Califórnia. Aí a segunda coisa que a gente volta em relação à mudança gente, eu vivo de tecnologia. Eu sou viciado em tecnologia. Eu só não tenho Alexa porque eu acho que ela vai contar os palavrões que eu falo para todo mundo. Mas existe uma coisa chamada realidade. A realidade é física newtoniana. Eu sou físico quântico. Para você virar em física quântica, você tem que comer uma porrada de cogumelo.
Mundo real é física newtoniana. Fluxo de caixa vai e volta. E eu quebro isso. Você quer ver uma coisa que não muda? Tem alguém de Venture Capital aqui? Tem algum investidor de startup, de algum angel, alguma coisa? Muito bem. Se eu pegar Clone do Sadenberg, eu vou dizer que nós acabamos de montar um fundo de investimento de 100 milhões de dólares. Você entrou com 100 mil reais, certo? Versus 100 milhões de dólares. O dono do resto da dívida chama Vladimir Putin. E ele fala assim, olha, você agora tem responsabilidade fiduciária comigo. Se o dinheiro que você investir desses 100 milhões não voltar no mínimo 100 milhões, eu não vou acabar com você, eu vou acabar com a sua família daí para baixo. Você tomaria risco? Você ia acreditar em unicórnio que cresce? Não. A indústria de venture capitalist, desculpa, é a segunda profissão mais antiga do mundo, porque é a mãe da primeira profissão. O cara tem um fundo para administrar, ele tem a obrigação de torrar 100 milhões, risco zero para o bolso dele, vai todo mundo para o Cubo, para a Faria Lima, isso é mundial. Calar eu tenho o quê? 3 bi para torrar. Cara, com esse dinheiro para tomar risco, se não vai sair do meu bolsinho, desculpa. É gozar com as partes biológicas de outra pessoa. Então, assim, essa é a indústria mentirosa que a gente construiu, gente. E é isso que eu falo. Tem que botar o pé na realidade. Essa é a realidade. Não tem contabilidade nova, não tem número novo, não tem nada. É botar o pé no chão e falar assim, existe um princípio grego, ética. Se a gente seguir a ética, peraí, se fosse o meu dinheiro, se fosse o dinheiro dos meus filhos, eu faria isso? Não, o dinheiro não é meu. O dinheiro é dos outros. O cara tá pouco se lixando porque ele tem dinheiro pra caramba. Não é? Se perdeu o dinheiro, não. E chama-se Venture Capitalist. Agora pergunta se o Colombo era Venture Capital ou não. Ele era, ele pegou o barco e ele foi. Se desse errado, ele morria afogado. Não existem mais Cristóvão Colombos. Vou investir no Venture, quem vai no barco é o Colombo, eu vou ficar sentadinho aqui na Andaluzia, de preferência, tomando um Jerez de la Fronteira, né, comendo umas tapas, e se o dinheiro voltar, eu sou sócio dos lucros. Se o dinheiro não for, coitado do Colombo, rainha, tentamos, mas veja bem, dá mais um Jerez aí. E é isso que eu acho que não mudou, entendeu? Pois é. Assim, mas o Venture Capitalist... Vai, Poli. Teve um mar de conceitos, mas na minha visão, alguns deles corretos, alguns deles que precisam ser colocados de acordo com a realidade. O risco sempre existe em qualquer negócio. No momento que você sai de casa, tem risco. Você vai fazer o valuation de uma padaria e, nas palavras do colega, o valuation da padaria é ok, porque a padaria vai estar lá vendendo pão amanhã, exceto se o padeiro morrer. Aí o pão fica ruim, aí muda o cliente. Então sempre tem um componente de risco em qualquer resposta de valuation. Não tem como fugir desse componente de risco. O problema é entender qual é o volume, qual o tamanho, qual a magnitude desse componente de risco em cada negócio. O componente de risco num negócio de startup, ele tem uma magnitude sabidamente muito maior do que o componente de risco em uma loja que faz a compra do atacado e venda no varejo com ponto comercial. Isso é sabido. Agora, não quer dizer que a loja que compra no atacado e vende no varejo num ponto comercial tem um risco zero e o valuation absoluto. Todos os valuations embutem a chance do sistêmica de dar pau, da moeda quebrar, do socialismo avançar, catástrofes no geral. Está todo mundo embutido nesse valor. É que quando você tem uma startup, esse valor está muito, mas muito acima do que você está acostumado a ver em outros tipos de negócio. E isso faz com que a matemática não seja mais tão fácil. A matemática não seja mais tão fácil a ponto de você virar e falar, quando você for investir numa startup, faça um portfólio, porque o risco do tipo de ativo é altíssimo. Mas você consegue encaixar ele perfeitamente numa teoria de Markowitz. O risco do ativo é altíssimo, mas quando ele dá certo, você tem um retorno altíssimo. E é o risco-retorno que, obviamente, te dá o valor que aquilo vai ter ou não no fim do dia. O problema, sim, o valor vai vir daqui a 10, 12, 15 anos. Então, eu não sei dizer se tudo que eu estou investindo aqui, daqui a 10, 12 ou 15 anos vai ter o retorno de fato. Nós usamos aí proxies estrangeiros, que onde você conseguiu ver esse valor no passado e que está ainda todo mundo procurando para encontrar exatamente qual é o nível de retorno que você vai ter no risco que nós sabemos que seja muito alto. Quanto aos comentários sobre CAC e LTV, de novo, a LTV da padaria é igual. Se o padeiro morrer no dia seguinte, você não gosta mais daquele pão. Aquela padaria tinha o melhor pão na sexta-feira, ela abre de novo no sábado e o pior pão do bairro.
Você também não sabe onde vai ser o cliente. Quando você olha individualmente por cliente, o LTV de fato é um negócio dificílimo de medir. Porque eu não sei se esse cliente vai ser cliente por um dia ou se ele vai ser cliente por uma vida. É por isso que a gente pega o valor médio, né? Ele tem que ter um número substancial de clientes para você conseguir tirar uma média desse negócio, para você ter o valor médio de como dura. Ah, mas aí o competidor vai vir. Sim, não quer dizer que o LTV seja absoluto. Quer dizer que o LTV reflete as condições do momento onde ele foi calculado. No momento em que o competidor chegar e todo mundo correr para o competidor, o LTV vai fazer assim, ó. Só que você não tinha isso que pessoas como Hayek chamam de incerteza genuína. Eu estou trabalhando num sistema e num mercado que tem incerteza genuína. Eu não sei exatamente como ele vai se comportar, eu não sei exatamente como ele vai reagir amanhã. Então, eu simplesmente não sei dizer. Agora, nós sabemos que ele é mais arriscado do que é um negócio tradicional, o que não quer dizer que seja completamente insano você dizer que ele tem um valor, que ele vale alguma coisa e que no futuro vai dar alguma coisa. Se nada nunca vale nada, então assim, startup nunca vale nada. Por quê? Porque eu não consigo aplicar os métodos de valuation tradicional. Ótimo, então eu quero comprar todas as que existem no mundo a zero. Alguém vai me vender? Não. Então ela vale alguma coisa, porque ninguém me vendeu a zero. Então, no fim do dia, eu tenho aí uma percepção de que o valuation chega para direcionar uma negociação, ele é negocial. Tanto é que, para as startups, o que geralmente se aplica, e eu dou aula disso há muito tempo, é você fazer uma seleção de diversas fontes diferentes para tentar encontrar um valor que você acha que seja um balizador de negociação. Aí você senta na negociação e negocia quanto vale o negócio. O método do VC, por exemplo, está conosco aí desde 1983, sendo revisado. O método do VC, ele vira e fala, o colega ali falou que não existe crescimento infinito. Claro que não. O método do VC, por exemplo, parte do pressuposto de que, quando eu for vender este negócio, ele vai ter um valor de mercado de X. E isto é um chute. Pode ser um chute mais direcionado ou menos direcionado. A partir do momento que eu defino que eu vou vender, se eu vender por no máximo tanto, eu consigo trazer isso a custo de capital e a retorno esperado para o valor presente e consigo dizer, eu consigo pagar no máximo tanto por esta empresa. Vamos sentar na mesa de negociação, mais do que tanto eu não vou passar, menos do que tanto, quanto menos para mim melhor. Na verdade, não é verdade. Existe um ponto ótimo de valuation. Mas até aí, dizer que LTV é uma enganação e valuation é uma enganação, isso é um desfavor para o ecossistema. Que no momento que você fala que simplesmente não existe, então vai todo mundo rodar ali uma moeda para saber quanto vale as coisas e a gente vai ficar chutando valores aleatoriamente. Então, assim, existem balizadores, a qualidade dos balizadores é inferior à qualidade dos balizadores no mercado tradicional, mas de forma alguma eles são inúteis. Então, assim, você quer um negócio que é absolutamente inútil, é você dizer que o Bitcoin vai valer 10 mil, 20 mil, 50 mil ou 2 daqui a 5 anos, porque ele sim não tem nenhuma fonte de receita. Agora, para você me dizer que a startup vai valer 10, 20 ou 30 daqui a 5 anos, pode ser que não se concretize e certamente não vai. Toda vez que você chuta um valor para uma de venda, para uma startup, a única coisa que você faz é retirar aquilo do conjunto de coisas possíveis, porque aquilo nunca vai acontecer. Mas não quer dizer que ele seja inútil, quer dizer que ele é um balizador para uma condição de incerteza genuína e altíssimo risco. E todo mundo que está jogando no mercado de startup sabe. E quanto à contabilidade? A contabilidade tradicional simplesmente não reflete negócios exponenciais. Isso é bom ou isso é ruim? Para mim, ele está sendo ruim na minha experiência porque ninguém usa. Todo mundo fica no contador, o cara não para o contador, só serve para fazer contabilidade fiscal. Por que só serve para fazer contabilidade fiscal? Porque ela simplesmente não tem uso nenhum. A colega panelista me falou aí um conceito muito importante, que é o conceito de unit economics. Ela falou, olha, a empresa tem que estar no positivo. Quando nós escutamos isso, e isso é um negócio que startups B2B ou startups que não são B2C ou que não são ad-based veem com grande importância, que é o que nós chamamos de unit economics. Você olha a economia de cada unidade vendida. Uma empresa startup que tem a economia de cada unidade vendida positiva, ela é uma boa empresa. Isso é óbvio que ela é uma boa empresa. Só que tem mercados que você simplesmente, indústrias e mercados, onde você simplesmente não consegue fazer essa conta.
Por exemplo, a conta dos aplicativos de transporte. Me custa R$1.000 para conseguir colocar um motorista para dentro. Deve me custar coisa parecida para conseguir colocar um cliente para dentro. Isso quer dizer que na primeira corrida do motorista e do cliente eu tenho que ganhar os R$1.000? Então ela tem que ser uma corrida de R$4.000 para fazer sentido? Não. É aí que entra a LTV. Quantas corridas em média cada motorista faz, quantas corridas em média cada cliente faz, e eu coloco isto na minha conta. Problema, a contabilidade não me permite colocar isto na conta. Não existe regra, então as pessoas viram e falam, meu LTV é 10. Como não existe regra contável para definir o que é LTV, eu preciso olhar e falar, não me fala o que é teu LTV, me fala todas as variáveis que compõem o teu LTV, porque cada um chuta de um jeito. Porque não existe nenhum balizador que fala, calcula-se o LTV desta e desta forma. Então hoje, o LTV é calculado de acordo com quem resolve calcular esse LTV. Ele é praticamente inútil quando você escuta o valor sem encontrar qual foi a regra de cálculo e os componentes que foi usado. Caso isso tenha uma contabilidade estabelecida, esse valor deixa de ser inútil e eu consigo usar o valor de LTV em vez de ficar perguntando quais são todos os componentes para saber se o cara fez a conta, se ele chutou dentro, se ele chutou fora, se ele tirou um número da cartola, que acontece muitas vezes. Isso é muito comum, o cara tirar um número da cartola. Então, assim, na prática, a tentativa é como eu faço para a contabilidade se mostrar útil para uma startup? Porque hoje ela é virtualmente inútil. Não se usa, e eu estou falando isso há muito tempo. Eu estou junto com gerentes de banco tentando entender contabilidade, eu estou junto com contabilistas tentando entender contabilidade, eu estou junto com editores tentando entender contabilidade de startup. Enquanto ela não entra, enquanto ela não sai do período de crescimento exponencial dela, a contabilidade só serve para pagar imposto. Como eu faço para mudar esse cenário e para fazer a contabilidade, de fato, fazer a função dela, que é ajudar na gestão da empresa, porque hoje ela é totalmente inútil. E essa é a tentativa. Então, se eu não mudo a contabilidade, ela vai continuar sendo inútil, ela só vai continuar sendo utilizada quando a empresa já não está mais em fator exponencial. E aí, como eu faço para correr enquanto ela está no fator exponencial? Isso ninguém explicou. Não, mas Marco, essa linha de raciocínio, acho que ela seria aplicável para qualquer empresa, startup ou não startup, a sua visão da contabilidade. Porque, assim, o valor de uma empresa, ela não vai estar refletindo o valor de livros de nenhuma empresa. Tem um valor de... As empresas tradam aos seus múltiplos de valor de livros. Isso é uma realidade para qualquer negócio. Esse ponto é pacífico, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não me ajuda nem a entender se a empresa é saudável ou não, se ela vai quebrar ou não. Usar a contabilidade para fazer um valuation é um erro gigantesco. Eu nem estava considerando que isso aconteceria. O problema é que eu não consigo nem aferir a saúde de uma empresa com a contabilidade de hoje. Poli, calma, respira um minutinho. As startups estão quebradas. Respira um minutinho, abre a porta para entrar um vento. Meu querido amigo, deixa eu te dizer uma coisa, continua mascando chiclete aí, só para te explicar uma coisa. Contabilidade registra. É maçã, mas à vontade, está servido. O que você tá querendo, na minha terra, que é a Bahia, chama jogo de búzio, tá? Essa adivinhação aí de que para que lado vai os fluxos futuros da empresa, não é contabilidade. Cara, a contabilidade tem regra para coisas que são mais, eu diria, do zero do meu entendimento, palpáveis. Eu fiz uns 2 semestres de contabilidade e eu entendi que tinha regra para aquilo que estava matemática e newtonianamente provado. Agora, LTV, CAC, é óbvio, e aí eu faço valuation de empresa, você vai dizer, amigo, como é que você chegou nessa conta de LTV aqui? Qual é a variável que você usou, como é que você calculou, qual é o teu racional? Aí não é contabilidade, aí é finanças. Talvez a gente possa botar uma alquimia, um vatapá, nessa finança de projeciologia ou guesstimation. Você fazer ficar ridículo o que eu estou falando? Então vamos começar de novo. Eu não falei o que eu estou sugerindo mudar na contabilidade. Como é que você pode ridicularizar minha proposta sem saber o que vai ser mudado? Então, mas não é na contabilidade. Eu não estou fazendo ridículo. Eu estou dizendo o seguinte, não existe norma para calcular as coisas. Eu não estou dizendo que vai aparecer no balanço. Estou dizendo, não aparece em lugar nenhum. Então, mas em algum lugar, pega um bicho exponencial aí. Por isso, para ser colocado na LTV, não, eu estou te dizendo do jeito que tá inútil. Eu não estou fazendo uma proposta aqui, eu não propus nada, estou dizendo, olha, eu estou sentindo que não tem utilidade. Eu vou consultar os universitários. Eu vou levar lá, eu vou pedir para uma contadora de FRE.
Oi, gente. Bom, antes de mais nada, eu devo dizer que eu não sou contadora. Eu sou administradora, eu tenho especialização em controladoria e finanças, isso é avançado. Contabilidade é base, é referência, ela não é a suprema verdade das coisas. Quando a gente fala de laudo de avaliação, você tem metodologias para serem aplicadas e que elas se diferem dependendo do estágio que a empresa está. A questão das startups é a referência. Você é uma empresa de quê? O WeWork é uma empresa de quê, afinal de contas? É de tecnologia? É um real estate? É o quê? O que eles se posicionaram no mercado? O que fez dar uma avaliação de 30 bilhões de dólares em praticamente um ano? Que ninguém entendeu. Então, são coisas que não está na contabilidade. Eu vou falar um pouquinho de valuation, porque eu trabalhei com uma empresa que tem 40 anos de especialização em evaluation, mais de 200 mil laudos de avaliação. Avaliações no Brasil, avaliação no exterior, e a regra é a mesma. Então, o ano passado, e não foi para esse grupo, infelizmente não tem ninguém aqui, mas eu fiz uma apresentação de valuation para um grupo de startupeiros, dentro do WeWork. E a questão começa assim, qual é o conceito de beleza? Tinha a mulher girafa, tinha a Julia Roberts, enfim, a beleza está nos olhos de quem olha e por quanto tempo ainda dura. A startup tem esse encanto, ou não. Então, ou o que você quer ver. Um de vocês aí falaram sobre isso. O que você quer ver, né? O cara quer ver, o cara acontece, ele faz ver. Agora, isso não quer dizer que os outros vão ver com os mesmos olhos que ele também. Então, a gente tem que ter um pouco de realidade sobre esse tipo de coisa. Então, voltando nos métodos. Você tem método de múltiplo, você tem métodos que vêm antes do múltiplo, que é de valor de custo, que é de reposição. Quando você olha uma startup, o cara botou grana lá. Ele fez o que com esse dinheiro? Primeiro, que é o capital inicial dele. Aí ele vai ter que mostrar no que ele investiu e qual o retorno que esse capital deu. De início, começou. Ah, mas agora se eu tiver mais dinheiro, vai acontecer o que com isso? O laudo de avaliação começa assim. Né? Eu vou crescer exponencialmente, eu vou crescer para sempre? Não, não vou. Então, eu não tinha contrato nenhum. Eu ganhei cresci 100%, gente. Ganhei 2, 200%. 3, 300%. E depois? E depois? Não vai ser assim para sempre. É fato. Tá? Não é porque nós temos uma economia baseada na internet que todas as empresas são de tecnologia. Não são. A internet é meio. Ela é uma forma de você viabilizar o teu negócio. Ela tem possibilidade de escala? Tem. E você tem capacidade de aguentar a escala se ela vier? Você vai entregar? Olha, o meu planeta é pouco. É, de fato. Porque eu entrei na logística da internet, eu vou tirar o negócio daqui e entregar lá na China? É viável isso? Não estou dando conta nem do bairro. Então, a gente tem que se situar nesse tipo de coisa. E, passando desses estágios iniciais, nós vamos entrar no EBITDA, sim. Vamos falar de ROI, sim, porque o dinheiro custa. Ele tem custo. Ele tem custo. Mesmo que a economia venha a estar mais estável, que a gente tenha curvas de crescimento mais baixos, né, ou menos hipérbole e mais flat, ele continua tendo custo. E se não tiver custo, a gente não tem economia, nós estamos estagnados. Enfim, é só para apimentar um pouquinho, a coisa vai um pouquinho mais além disso, nas metodologias especificamente, e são todas elas plausíveis de serem aplicadas nos seus determinados estágios. Você tem marca, você tem assim, você fala de bolsa de valores, que é o que aconteceu no WeWork, enquanto existe esse frenesi, né? É um frenesi. Você faz um marketing, você cria uma expectativa, gera nas pessoas um desejo. Enquanto isso durar, isso vale mais. Isso é regra de demanda. Mas quem é economista sabe. O LTV do que o Poli está falando, a gente consegue espelhar esse LTV hoje de alguma maneira? Acho que esse é o ponto, né? Ele não tá... Consegue, gente. A gente consegue um monte de coisas, consegue sim. Então. Aí você querendo, aí a gente faz um outro meetup só para falar disso, eu mostro as metodologias, mostro a minha apresentação que eu fiz o ano passado. O ratio aí de LTV com CAC para as startups é uma métrica que eu acho que ninguém está discutindo o valor dela, que eu não vi ninguém discutindo o valor.
a relevância dela na tomada de decisão de quanto vale uma empresa, para entender se esse é um bom ou um mau negócio. Acho que o que foi colocado talvez pelo Marco é registrar isso na contabilidade. Eu acho que aí é uma outra discussão, porque a contabilidade tem princípios, não vai custo como base de valor, é um deles, por aí você já não conseguiria. E isso para empresa nenhuma, não é nem para uma startup. Então, mais o valor de marca. Como é que você registra o valor de uma marca na contabilidade? Você não vai encontrar isso. E seria... normalmente você registra isso quando há uma transação de compra e venda, onde existe um ágio, e aí esse ágio normalmente vem da marca, né? Do valor da empresa, aí você coloca lá mais-valia como um intangível, mas os donos da empresa... Você pode até arrumar alguém que queira assinar esse balanço. Acho que não é uma prática comum e nem um laudo de alguém que, em transações de compra e venda, você vai ver sim o valor de marca, porque houve a transação efetivamente. Alguém esteve disposto a pagar, mas não é prática. Ok, Celso. Vai lá. Gente, deixa eu colocar talvez uma coisa, né? Traga uma calma oriental para nós aqui, fazendo favor. Pois é. Até cancela a cerveja lá, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que... né? E que eu não bebo, né? Então, eu acho que assim, meu ponto é assim, nós estamos discutindo métodos, o fundamento da contabilidade, métodos de valuation, né? Formas de contabilizar e tudo mais. Né? E nós estamos falando muito do valuation, né? Eu acho que assim, vamos voltar um pouquinho nos fundamentos, aliás, não nos fundamentos, vamos voltar para trás na história, né? Assim, primeira coisa assim, né? Vamos entender se tem valor, né? Se tem valor, né? Se não tem valor, não temos valuation, né? Então assim, a primeira coisa, tem alguma coisa de valor aí nessa história? E se esse valor tem um impacto, não é para uma pessoa, para um monte de gente, né? E se esse impacto vai durar por muito tempo, tá? Porque se ele durar por muito tempo, né, eu tenho história para contar, né, por gerações, se for o caso. Né. Então, assim, talvez meu ponto é o seguinte, né, enquanto, né, nós conseguimos entender, e talvez esse é o ponto de dizer para vocês, né, se existe valor para os stakeholders, todo mundo, inclusive os acionistas, óbvio, né, existe um valor para o ecossistema. Todos com a qual nós interagimos e precisamos para deliver alguma coisa, tem valor, bacana, né, o risco também é compartilhado. Tá? O valor é também compartilhado entre os stakeholders, o valor também e o risco também é compartilhado entre os stakeholders, o risco também é compartilhado entre todos que estão no ecossistema e também todos que estão nas comunidades de consumidores também. Eles querem o valor compartilhado e, ao mesmo tempo, eles querem assumir um risco compartilhado daquele. No momento em que, né, este valor que está lá, que tem um impacto, alcance, duração e tudo mais, seja na comunidade de consumidores, seja no ecossistema, seja nos stakeholders, quando algum destes percebe que este valor não é justo, não é algo que vai durar, não vai ter tudo aquilo de impacto, ou seja, não vai atingir todo mundo, e não vai durar por muito tempo, tá? As pessoas se sentem, vamos dizer assim, tem um risco aí. Né? Eles vão dizer, tem um risco aí, talvez não seja justo, a minha percepção de valor muda de referência, tá? Porque assim, desculpe, eu não sou economista, sou engenheiro, né? O problema de engenheiro é uma droga, né? Então assim, a gente não é muito bom nessas coisas de economia, né? Então, o que a gente, pelo menos eu vejo, é o seguinte, nenhuma coisa vai de X bilhões, perde 20, 30, 40 bilhões, tá? De uma hora para outra. É porque só pode acontecer isso porque eu não acredito mais naquilo. Eu não acredito que aquele valor exista. Eu não acredito que alguma... Significa que alguém se sentiu traído. Tá? Então, assim, o acionista, né, o shareholder pode ter, o investidor
pode ter se sentido traído. Ou então ele olhou e falou assim, este ecossistema começa a não acreditar que ele vai existir no futuro. Opa, esses consumidores, essas comunidades de consumidores começam a achar que não vai ter tanto valor lá no final da história. Porque quando a gente passa uns anos para frente, aquilo não vai valer tudo aquilo que vai valer para eu ficar lá, ficar dentro daquele WeWork, o que quer, seja WeWork, o que quer que seja. Tá? E todos aqueles que estão nos stakeholders também falam assim, puxa, mas é um troço bacana, mas será que isso vai continuar tendo esse valor, esse apelo? Né? Ou seja, se em algum momento essa percepção de valor, tá, de todas as partes que estão ali, seja dos consumidores, do ecossistema, ou seja, das comunidades de consumidores, do ecossistema de fornecedores e parceiros e dos stakeholders, se eles não percebem ou eles acham que foram traídos, tá, eu juro que aí o valor vai de 1000 para 0, just like that. Tá? E esta é uma coisa que talvez a internet, o mundo digital nos está permitindo hoje. Tá? Antigamente levava tempo para a gente descobrir isso. Tá? Até contar a verdade levava um tempo. Hoje o cara conta, né, e vai doar de 0 ao infinito, né, você cria um rei e ao mesmo tempo derruba o rei em 2 segundos. Né? Então, exceto Teranos, né? Demorou um pouquinho mais, né? Demorou um pouquinho mais, mas assim, né, nós estamos vivendo uma época como essa. Então, assim, eu acho que a questão do valuation tem todas as regras, todas as métricas, tem toda uma série de coisas. Mas antes do valuation começa a questão de, será que tem valor? Né? Tem impacto, né? Vai ter um impacto. Vai durar esse impacto, vai ter alcance, vai atingir muita gente, vai durar por muito tempo, bacana. Tá? Até porque eu diria para vocês, uma preocupação que me fica cada vez mais é a seguinte, a gente vai viver 100 anos, tá? A gente vai se tornar obsoleto, né? É um negócio bacana, né? Engraçado, né? A gente fala assim, nós estamos vivendo numa época onde a digitalização, né, todo exponencial, vai ser fantástico. Enquanto a gente está surfando a onda, tá? E está na crista da onda, é ótimo, né? Mas uma hora nós seremos parte dos obsoletos, né? Legal. Né? Nós vamos ficando velhos, nós vamos ficar parte dos obsoletos, não dos caras que estão na crista da onda, né? Então, eu acho que assim, é bacana, todo mundo aqui está tentando se manter na crista da onda, mas um dia, em algum momento, nós seremos parte desse obsoleto. Tá? E aí, a questão é a seguinte, tudo isso que a gente está falando, tá, será que terá valor lá quando a gente for obsoleto? Né? Será que a gente também vai sentir, né, que tem valor algumas coisas? Então, eu acho que a questão primeiro, antes do valuation, é dizer assim, bom, tem valor, vai durar, tem impacto, né? E se isto não é mais verdade, em algum momento alguém disse, ops, talvez não seja verdade, tá? Aí talvez o valor derreta. Tanto é que aquilo que você comentou no começo, eu achei super bacana. Puxa, o pessoal do SoftBank está investindo em tal coisa. Antes era o toque de Midas. Agora o SoftBank investiu. Já não sei se é uma coisa boa. De um ponto A para o ponto B que você colocou, tá? Só tem uma coisa, a credibilidade foi embora, né? No final do dia é um business de credibilidade, né? É o que nós estamos falando. Eu tenho um compromisso aqui com o Poli, ele tem uma logística lá, então eu não queria falhar nisso. Eu estou até um pouco mais tranquilo aqui, eu estava conseguindo me acertar aqui. Não, eu descobri que eu tinha agendado no dia errado, descobri que eu estar aqui com você 1 hora antes do compromisso. Então, eu tive que dar uma corrida, porque eu já tinha dado check-out no hotel. Não, foi um negócio meio tenso. Deixa eu colocar um pouco sobre a minha visão do que acontece com algumas startups, como, por exemplo, aconteceu com o WeWork. Eu já avaliei aí mais de centenas de startups. Eu já avaliei umas 1000 startups, eu já cheguei a olhar balanços e ver os pormenores de altas centenas de startups. A discussão está muito teórica, está muito bonita, mas se eu te disser que começa, que todas elas têm PL negativo, tá todo mundo com o PL virado, todo mundo fica de cabelo em pé, mas isso é uma discussão para outro dia. Eu até explico o motivo e eu não sei exatamente como consertar, depois eu gostaria até de ajuda de vocês. Mas o que aconteceu aí, especialmente no caso do WeWork, o que aconteceu é que nós tivemos um investidor que monopolizou os últimos 24 meses de valuation da empresa, porque foi ele que ditou os preços dessa empresa em todos os últimos rounds de investimento. E ele era o mais interessado em ver esse valuation inflado. Então, assim, será que ele foi conivente com as práticas da empresa? Será que as proteções
financeiras nos contratos às quais nós não tivemos acessos, fez com que ele fosse, eu não tivesse uma grande vontade de olhar esses números mais a fundo, porque dependendo das provisões financeiras e políticas do contrato, isso não faria a menor diferença para ele. Então foi se deixando esse valuation ser inflado, ou se isso teve de fato aquele fator de, olha, eu não sabia de nada, a empresa estava 100% responsável por isso, entrei junto nesse barco. Eu li alguns documentos sobre as práticas do WeWork, é de ficar de cabelo em pé. Então, assim, o preço nominal da vaga era $3.000, eles cobravam 1.000, eles colocavam 3.000 de receita, colocavam 2.000 de despesa e o cara pagava 1.000 no fim do dia. Gente, não tem como desculpar isso. Se essa prática contábil de fato aconteceu no WeWork, não tem discussão teórica de se isso de fato tinha algum problema ou não tinha. Claro que tinha. Agora, eu não cheguei a olhar de fato os balanços, mas eu li comentários sobre eles. Os comentários sobre eles eram um pouco assustadores. Agora, aqui no Brasil, experiência minha, eu tenho 50 empresas investidas. Eu tenho o maior portfólio individual de investimento aqui no Brasil. Eu já fui enganado em pelo menos umas 4 ou 5 delas. Enganado de reports enviados totalmente falsos. Eu fui enganado de números completamente inflados. Eu fui enganado de todo mundo jurar que era uma coisa e a hora que você olhar o balanço, na verdade a empresa tinha um empréstimo de 3 vezes o valor do aporte que ela estava pedindo, e que eu só fui descobrir 6 meses depois. Então, assim, existem diversos pontos onde o empreendedor também faz uma interpretação abrangente, uma contabilidade criativa, ele faz uma interpretação muito benéfica da realidade onde ele vive, e eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu tive empresa que, assim, você olhava e falava, nossa, essa empresa aqui é a joia da coroa. Até que no mês seguinte o empreendedor sumiu. Ué, cadê o empreendedor? Sumiu. Quem está olhando os números? Tem um cara lá que ficou olhando os números, ele ligou para o investidor para avisar que, na verdade, os números estavam todos errados. O empreendedor sumiu, o cara que ficou no lugar dele olhou e falou, estava tudo mentiroso, está tudo errado. A empresa está com furo de caixa de R$1 milhão. Enquanto ela devia estar queimando o dinheiro de investimento, ela já tinha queimado o dinheiro inteiro, ela já tinha entrado em todos os tipos de linha de crédito absurdos que você podia imaginar, mas quando você recebeu o relatório, no relatório essa empresa estava linda, era a empresa mais bonita que eu tinha no meu portfólio até aquele momento. Então, assim, aí vem a questão, será que essas práticas poderiam ser evitadas de alguma forma? Qual seria a forma correta? Lembra que você está falando, na maioria das vezes, especialmente quando ela está começando, de um ativo que você tem R$100 mil, R$50 mil investido. Quanto é razoável você colocar de auditoria em cima de um ativo que você colocou R$50 mil? Você vai pagar uma auditoria completa para saber se é exatamente aquilo que você está sendo informado naquele meiozinho de 3 páginas é o que está acontecendo na empresa? De novo, aonde é o razoável aí, entendeu? Legal, bons pontos, Poli. Eu não entendi, você tá com o limite de horário? Não, tô tranquilo. Então tá. Courtney. Acabou as tretas? Pô, inacreditável. Pode, Débora, vai lá, tamo juntos aqui. Eu só não quero estourar o horário, então vamos... Isso, é que eu quero passar. Poli, bem provocado teus pontos. R$50 mil, pagar auditoria. Agora a gente tem ponto de cheque, né? De gestão, vamos falar um pouquinho de gestão. Você tem ponto de cheque. Você tem como saber se os reportes que você está recebendo condiz com a realidade a partir de documentos legais, fluxo de caixa, extrato de banco. Extrato de banco conta tudo. Uma empresa pequena, ou está passando lá, ou está acontecendo coisas que não deveriam estar acontecendo. E as pessoas esquecem de fazer alguns pontos de cheque, que não são nada exagerado, não precisa de auditoria para isso, mas precisa conhecer finanças. Pessoal, mais alguma treta aqui? Uma treta, pelo menos, nova aí e tal. Alguém tem algum ponto para colocar? Tranquilo? Tá todo mundo cansado, né? Fala lá. Beleza. Bom, meu nome é Amarildo, né?
Eu já fui contador também, já tive nessa onda aí. É. Depois de tanto ler diário oficial, eu desisti. Nós temos um problema com a valorização na contabilidade, que a contabilidade ela conta números, né? Ela entrou um, entrou outro, e ela soma e subtrai. Então, quando a gente está falando de valorização de intangíveis, eu lembro quando eu fui negociar a empresa, e aí eu recebi uma oferta na venda, e como é que você valoriza, quer dizer, ou você está comprando ou você está vendendo, como é que você valoriza se os interesses às vezes são maiores, ou de quem está comprando ou de está vendendo, em relação a números, em relação àquilo que o balanço diz. É porque você tem, a gente fica discutindo as startups elas têm muitos pontos que eles são intangíveis, porque tem a crença, tem o conhecimento, tem os interesses. Então, quando o Marco fala assim, não, eu fui lá e medi, perdi, quando o cara quer dar o nó, falando bem claro, quando o cara quer dar o nó, ele dá o nó. Ele não precisa passar no extrato, ele não precisa passar no balanço, não precisa passar no fluxo de caixa, se ele quer, ele sai fora. Quem já não viveu nas empresas, gente que pega o dinheiro e diz que foi de um jeito e bota no outro lugar e depois cobra a conta no outro dia para poder encobrir a cagada que ele fez. Então, quando ele quer, ele faz. E não é a contabilidade que vai pegar isso, entendeu? Isso aí são as pessoas e na verdade, nós estamos num universo que não é tão preciso assim. Ou seja, volta a um ponto então, né, que tentando aqui a gente dar uma finalização, até para as mensagens finais de vocês, mas que refletindo a gente reflete muito sobre isso, até como propósito do próprio movimento de governança, né, que é de discutir um pouco essa deficiência de formação mesmo da sociedade, principalmente no Brasil, onde os negócios velozes só podem acelerar esse tipo de comportamento. E a gente tem um depoimento aqui de um dos maiores investidores, pessoa física brasileiros, que é o Poli, de ter enfrentado esse tipo de questão, né? Então você tem razão. O ponto é, a pergunta para fechar e para vocês tentarem dar os seus insights e ao mesmo tempo dar uma mensagem final por que ciclicamente a gente vê, seja na economia tradicional, com Enron, com Lehman Brothers, com as tulipas, com boi gordo, né, e tudo esse negócio e tal, por que a gente ciclicamente se depara? Hoje, inclusive na aula do Master, o Arthur falou assim, dá a impressão então que agora teve o caso da WeWork, agora a gente vai aprender, né? E não vai, né? E de novo vão ter outras WeWorks, né? Então, sei lá, por que a gente não aprende, né? Se vocês puderem arriscar aí insights, a gente fechar aqui o nosso papo com uma mensagem final. Fala, Cortini. Eu acho que o Paulo colocou uma coisa muito importante. O diabo mora nos detalhes. Quando ele falou que o WeWork teve a valuation dele monopolizada por 24 meses, é um puta red flag. A gente tem red flag o tempo todo, em qualquer operação, seja de valuation, seja de compra, até para procurar emprego, até para saber com quem a gente se relaciona. E eu acho que a lição que fica, eu vou voltar ao Peter Drucker da época do 2.com. O mercado, às vezes, ele é racional, mas como o prêmio Nobel já ganhou um Nobel justamente por causa disso, na maior parte das vezes não é irracional. Quer dizer, ele não é racional. Se a gente manter, de alguma forma, a racionalidade e alugar cérebros alheios, principalmente o pessoal de risco, que é mais, digamos assim, pessimista, eu acho que a gente consegue passar um pente fino em algumas coisas. E aí eu vou separar um monte das coisas que foi dito. Boi gordo, né, avestruz, as empresas da Equador Poli, isso é fraude. Nós não estamos falando de fraude. Nós estamos falando de um empreendedor, vamos supor, na hipótese, que o cara é sério, que o cara realmente acredita no sonho dele, que ele realmente acha que tem uma ideia impactante, global, que vai fazer alguma coisa, e que na mais horrenda das hipóteses ele não é muito bom de administração e contabilidade, mas ele acredita no que está fazendo. Dentro desse cenário, o que um conselheiro faz, ou o que um advisor faz, que é uma parte do meu trabalho, é falar, cara, pé no chão, vamos tentar olhar isso aqui e ver como é que você faz isso. Se ele realmente for um cara esperto e um empreendedor, porque o cara está procurando sempre uma alternativa para fazer aquilo acontecer, ele vai pivotar não no modelo de negócio, mas na explicação do modelo de negócio.
E eu já vi também isso acontecer. E quanto mais você aperta, mais o cara consegue te detalhar, até para ele mesmo, os porquês daquilo. E esse raciocínio fica claro, e qualquer raciocínio claro é quantificável. Eu acho que o que a gente não aprendeu é não fugir desse processo. Valuations de um dia para o outro, valuations no guesstimation, valuations porque eu tenho que cumprir cota do meu portfólio. Tenho que pegar 10 startups, tem 5, eu preciso botar 5 aqui dentro de qualquer jeito. Ah, vou pegar porque no meu portfólio não tem startup de blockchain, eu preciso botar uma startup de blockchain. Um mal que assola a origem do capital caro, que é o capital de equity, que é a não corresponsabilidade. Se o dinheiro não é meu, tanto faz. Então, acabou a bateria. Não voltou. Então eu acho que isso é uma lição bem antiga, mas bíblica, até Malbatarran falava disso. E aí eu acho que essa é a lição, manter o sangue frio. Exponencialmente hoje a gente tem muito mais conhecimento, critério, meio de fazer, tem 290 mil softwares de contabilidade para fazer essas coisas, e existe uma coisa que há 5 anos atrás não tinha, network. No nosso grupinho lá de WhatsApp de 256 pessoas, se a gente quiser desmascarar qualquer coisa, é botar um grupo, falar que o Poli está errado, né? 2 horas depois a gente já descascou o pepino todo, porque ele vai parar de comer maçã e a gente vai discutir o tema até resolver. Né? Então, isso não tinha 5 anos atrás. Esse aluguel de cérebros que a gente faz em rede não tinha, e isso viabiliza que a gente julgue negócio. É assim que as grandes guildas faziam antes. Né? As grandes guildas de investimento, elas se falavam, literalmente, era Network of Conversations. Não fazer isso, eu acho que não é questão de lição, eu acho que é uma questão de ilusão. Aí é psicológico. Excepcional. Poli, dá uma mensagem final aí, tentando dar os seus insights sobre por que a gente não aprende, cara. Opa, tem um probleminha de áudio aí, gente. Espera aí só um pouquinho, pá. Alô, alô? 1, 2, 3, som. Opa, não. Deu. Espera aí que o Juan tá... Agora sim, por favor. 1, 2, 3. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Eu vou continuar. Eu acho que é importante o movimento começar. Até há não muito tempo atrás, eu era um dos que dizia, startups, não adianta vocês se importarem com governança, porque governança no estágio muito inicial vai causar grandes problemas de crescimento, e governança tradicional no estágio inicial certamente vai causar grandes problemas para essa empresa. Mas a questão é quando que é razoável começar, que tipo de governança, que tipo de informações são razoáveis você obter em cada estágio, até onde os investidores iniciais estão confortáveis em ter zero governança ou muito baixa governança, e a partir de que momento é razoável. Assim, eu acho que não é razoável você ter uma governança de uma empresa que vale R$1 bilhão para aquela que está abrindo as portas hoje, isso é óbvio. Mas qual é o nível razoável? Eu acho que talvez definir uma expectativa de governança para cada estágio de empresa, e esses estágios podem obedecer os estágios que se tem, por exemplo, numa régua de investimento ou não, ou numa régua de estágio de empresa de acordo com Product Market Fit, ou com Communication Market Fit, ou alguma coisa do tipo, ou não, mas entender que casos que geralmente vêm à tona são os casos de maiores impactos, são os casos do WeWork, que é uma empresa que, por quase qualquer métrica, já é uma empresa muito grande. Uma empresa que chega a ter um valor de 47 bilhões, justificado ou não, ele tem que ter claramente uma governança e uma verificação desse valuation muito diferente de uma empresa que recebeu R$500 mil de investimento. Agora, qual que é o razoável? Eu acho que isso que é o grande debate que tem que ser feito. Como vai ser feito e qual é o nível razoável? Estava brincando aqui, fiz uma provocação. Para quem já olhou algumas centenas de balanços de startups, como é o meu caso, acontece uma coisa que é extremamente triste do ponto de vista contábil. Todas elas têm patrimônio líquido negativo. Por quê? Porque os investimentos entram como mútuo conversível. Então, esses investimentos entram como mútuo conversível, ela fica com o patrimônio líquido negativo, mas, na verdade, é um patrimônio líquido que está negativo por causa de um passivo que não é passivo.
passivo, que só é passivo no Brasil, só é passivo porque o investidor não consegue entrar no contrato social da empresa, essa empresa não consegue ser uma SA, então isso é uma jabuticaba gigantesca que nós temos, e a contabilidade não encontra uma forma de resolver, mesmo o investidor indo lá e fazendo uma declaração, alterando o contrato, porque se o cara não comprou a ação, então ele não pode entrar no patrimônio líquido. Na lei complementar 155 ali, que criou a figura do investidor anjo, criou-se uma forma de você conseguir colocar investimento anjo no patrimônio líquido. Só que a forma como ela foi descrita não foi aplicável à forma como os investimentos são feitos, especialmente por causa da tributação. Então criou-se um capital que não é capital e também não foi dado nome pela lei do que era isso, e fica no patrimônio líquido, mas ainda não consegue ser usado. Então isso já melhoraria, por exemplo, o balanço de uma startup. Porque toda vez que você pega uma startup que ainda está como limitado e só tem investidores anjo e apresenta para um contador, invariavelmente ele vai dizer, essa empresa é falimentar. Porque é a forma como está naquele balanço. Aquele balanço, como compreendido por um contador, é de uma falência iminente de uma empresa que não tem condições de honrar o passivo que ela tem e está com patrimônio líquido negativo. Então, assim, isto é um problema? Não sei. Eu só vi isso ser um problema porque eu tive uma startup investida minha que tem patrimônio líquido negativo por causa, dentre outras coisas, do meu investimento, que acabou de ganhar uma licitação para vender o serviço para o Banco do Brasil e não consegue entregar porque o patrimônio líquido dela é negativo e o Banco do Brasil não compra nada de ninguém que tenha patrimônio líquido negativo. Então, neste momento, a contabilidade que não está funcionando para a realidade da startup acaba entrando no meio do processo e jogando contra uma própria geração de receita de uma empresa que estava numa condição muito saudável, obrigado, pelo menos pelos próximos 6 meses, que é o runway dela. Isso é um problema? Claro que é um problema, mas é um problema com o qual o mundo das startups vive há muito tempo, e a palavra runway foi criada neste contexto exatamente para isso. Então, assim, como fazer para que isso consiga melhorar a forma como as empresas trabalham? E não adianta vir e falar, gente, é o seguinte, não pode mudar nada, tem que ficar exatamente como está, todo mundo tem pele negativo, o meme que se explode e nunca ninguém vai conseguir vender numa licitação. Eu não acho que essa seja a melhor forma, porque a gente não está conseguindo refletir o que é uma saúde de uma startup, mesmo sem contar os intangíveis, mesmo sem contar o que não é quantificável. A maioria das startups hoje, por exemplo, não tem um intangível software, nem quando o software dela é o capital. Por quê? Porque eles não entendem que isso precisa ser revertido por um intangível software que você consegue através dos olerites e através das notas fiscais de desenvolvimento. Então, quando você olha o balanço dela, ela é imprestável. Então, grande parte dos balanços de startup hoje são imprestáveis. Isso é para ser assim ou não? Isso tem que mudar. Cada um vai ter sua opinião. Talvez encontrar um consenso seja a tarefa que esteja se procurando no grupo, nestes grupos, ou nessa próprio movimento de governança para startups. E quanto a isso também, é claro que eu nunca vou conseguir usar a contabilidade como única fonte de informação. Não tem contabilidade, não tem valuation vindo da contabilidade. Isso não existe nem para empresas tradicionais, quanto se diz isso para startup. Imagina que eu consigo, com book value, conseguir qualquer tipo de múltiplo para aplicar numa startup. Então, assim, esses métodos também não funcionam. Agora, como fazer para melhorar esse ambiente? Porque se a startup está cada vez mais comum, e nós temos aí até startup em TV aberta, aí, Planeta Startup, a qual eu tive algumas inserções, algumas participações, dei até algumas entrevistas para eles na Band às 10h30 da noite na quinta-feira, e está trazendo a startup para o mundo físico, entre aspas, para o mundo das pessoas mais leigas. E que isso é uma coisa que, à minha vista, é muito bom, porque o Brasil é um país que tem um DNA, uma tendência muito forte de serviço, seja por causa da nossa tributação, seja por causa de fatores específicos do Brasil. Então, startups prestando serviço, entre aspas, porque para nós o serviço não é serviço, mas isso é uma outra história. Tem muito serviço que é produto quando você trabalha do ponto de vista da startup, mas não é físico, então não é produto contábil. Isso quanto mais próximo a gente conseguir trazer a startup desse mundo, melhor fica a governança.
Porque, mais uma vez, quando eu não consigo confiar no balanço e na contabilidade, porque ninguém consegue confiar em balanço e contabilidade de startup, como é que eu faço para conseguir imprimir algum tipo de monitoramento, sem que, no entanto, eu faça o fundador da empresa que está trabalhando 16 horas por dia, gastar mais 1 ou 2 para suprir as minhas necessidades de informação. Então, eu acho que essa é a grande fronteira do que a gente está fazendo hoje, e essa é a grande mensagem que eu deixo. Como nós conseguimos fazer com que esse tipo de coisa na startup seja mais transparente, seja melhor, mas, ao mesmo tempo, não onerar uma equipe que, especialmente no começo, é extremamente esticada nos seus deveres em relação à quantidade de hora-homem disponível para elas usarem. E é nisso que eu acho que a gente pode trabalhar e beneficiar muito e tirar alguma coisa muito útil desse movimento e desse grupo. Pô, legal, Poli. Obrigado aí. Por favor, Rô. Bom, pelo adiantado da hora, né? O caso do WeWork aí, porque eu acho que é emblemático e a gente pode tirar várias lições, né? Eu acho que ele demonstra aí o grande desafio que é a implementação da governança nessas empresas de crescimento acelerado, né? Eu acho que claramente para mim, né? Fica aí um exemplo de uma governança que não funcionou em vários aspectos, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, que não foi levantado aqui, mas que eu vi tanto no prospecto do Work quanto do Uber, foi a questão das diferenças nos tipos de ações e impacto das diversas, sejam os programas de stock options, o número de ações que, de fato, eu nem sei exatamente, quem é que sabe quantas ações essas empresas já têm comprometidas aí nos contratos, sejam com os executivos, com funcionários, e quando vieram, né? Quando veio a preços assim, o Uber tinha lá, eu acho que tem um programa que o cara tem direito a comprar menos de $1, se não me engano. Não precisa ir longe, o iFood tem 200 pessoas que são sócios no Brasil. Então, então governança, né, na veia, isso, né? Só que veio de um... Por que aconteceu? Eu só consigo enxergar por conta de um crescimento acelerado e que se não pôde, eventualmente, dar conta de todos os detalhes relevantes que precisam crescer junto com a empresa, seja de sistemas, de controles, para poder fazer a mensuração dessas métricas. Por exemplo, LTV. Não deve ser algo trivial, porque não é a contabilidade regular, é uma contabilidade gerencial que, num negócio que está operando em 29 países, em mais de 500 locations, eu apostaria que eles não têm toda essa informação para dizer precisamente qual que é o CAC, qual que é o LTV. Eu não ficaria surpresa se, de fato, eles não conseguem mensurar. Eu acho que isso pode ser uma grande realidade. Eles não conseguem mensurar, porque cresceu muito rápido. Então, quando você vê algumas coisas básicas que não estão presentes, começa-se a questionar uma série de coisas. E aí vem a questão da credibilidade, né? E foi por isso que, acho que no final, alguma coisa deu certo, porque o mercado não aceitou. No final, foi o mercado que rejeitou essa oferta pública, né? Eles tiraram porque perceberam que, ao preço que o mercado estava disposto a pagar, o prejuízo que o SoftBank ia ter que registrar na carteira dele era monstro. Então, falou, espera aí, vamos voltar para casa, continuar fazendo a nossa lição, em algum futuro, quem sabe a gente volta melhor preparado, né? Legal. Muito obrigado, Rô. Celso, palavras finais, orientais aqui, para a gente dormir bem. Minuto. Minuto passado. Tá. Então, deixa eu, talvez, eu colocar da seguinte forma. Eu acho que, sim,
todas as questões, eu acho que assim, é bacana discutir, né, vários desses pontos. Mas eu, talvez por ser, não sei, acho que o mais velho, né, algumas lições que ficaram para mim, né, na história que eu fui olhando, né. Primeiro, quando o pessoal trabalhava em capitalismo consciente, foi fundado, um dos fundadores lá colocou, ele dava aula de contabilidade no MIT, tá, e se tornou depois o melhor, né, o cara que se sucedeu a Peter Senge, né, na parte de organization, né. E uma das coisas bacanas é que ele foi graduado, ele, né, professor, né, famoso, premiado várias vezes como melhor professor de contabilidade. Ele começava a aula dele de MBA ou PhD ou PhD, né, distribuindo, né, basicamente um balance sheet para os alunos, tá? E pedia a seguinte coisa, né, tocando o Bach ou Beethoven, tá, na aula, e ele pedia para todos os alunos, né, pegarem o balanço, tá, e dizerem o que não está escrito no balanço. Porque o que está escrito no balanço, tá? Como todos os alunos, vocês são todos alunos de MBA ou PhD, tá? Em MIT. Ou de Master. Ou de Master, é pressuposto que você saiba ler. Tá? Mas o que não está escrito, tá? É o que eu quero saber. Se vocês não são capazes de enxergar o que não está escrito, tá? Eu acho que temos um primeiro problema. Porque você não foi além disso. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. Ou seja, talvez a questão não é ler o balanço, mas ir além e entender o que está na essência, seja do negócio, o que está acontecendo. A segunda coisa que eu aprendi foi o seguinte, né? Era a questão, né, de Konosuke Matsushita, da Panasonic. Tá? Ele é um cara que criou 800 empresas no mundo e tudo mais. E aí a coisa que um dia me falaram foi o seguinte, sabe como é que Konosuke Matsushita escolhe o cara que vai tocar o negócio no Brasil? Ele tem 800 empresas. Tá? Ele vai pegar um cara que ele vai mandar para o outro lado do planeta. 800 empresas, se ele gastar um dia visitando cada empresa que ele tem, tá? Ele vai levar 3 ou 4 anos para ele poder chegar a visitar um. Tá? Então, quer dizer que ele vai colocar um cara do outro lado do planeta que ele nunca mais vai ver, de verdade. Tá? E aí, como é que ele escolhe? Tá? Muito simples. Ele senta para tomar chá. E tomar chá com ele para entender a seguinte coisa. Se ele tomaria as mesmas decisões que ele tomaria, tá, como pessoa. Porque ele é a Panasonic naquele lugar. Então, tudo se resume em governança, tá, a qualidade da pessoa, tá, que está lá. Não tem jeito, tá, de governança resolver um problema de caráter. O cara é correto, ele é consciente, é um cara assim. Não tem. Por mais exponencial ou não exponencial, o parâmetro dele é o caráter dele, os limites das convicções, do que ele acredita. Tá? Lá é o único divisor. Ele está do lado do bem ou ele está do lado do mal. Tá? Qualquer que seja a equação, é assim, ele só está de um lado da força. Né? Então, eu acho que assim, então a segunda lição depende do cara. A primeira lição é, né, entenda além do que está nos números. A segunda lição, tá, é basicamente, depende do cara. E a terceira e última lição que aprendi foi na época das internets, e aí aquele ponto que você colocou do Cristóvão Colombo, é um troço interessante. A época da internet, da bolha, quando explodiu, houve uma reportagem bem bacana. Teve um garoto, ganhou, né, entrou na bolsa, né, virou bilionário da noite para o dia. Tá? E aí o repórter fez a seguinte questão, pô, agora que você é bilionário, como é que você se sente? Você agora se sente bilionário e tudo mais? E a resposta do garoto foi interessante. Ele falou assim, você acha que eu sou bilionário? Você acha que realmente eu tenho valor nesse negócio que eu lancei e que todo mundo disse da noite para o dia que vale tudo isso? Tá? Você acha mesmo? Você como repórter acha mesmo? Então me faz a seguinte coisa. Tá? Eu te dou 20%, 50% dessa companhia de bilhão, mas você me dá um fígado. Tem 2, né? Me dá um fígado. Ué, eu te dou metade do valor da companhia toda e me dá um fígado. Não consigo, não, assim. Então vamos fazer a seguinte coisa, me dá um dedo, você tem 10, né? Por 500 milhões de dólares, que você diz que vale, tá? Me dá um dedo. Ué, não vale um dedo de 10? Tá? Assim, então não vale, né? Então vamos entender bem o que é as coisas, né? Seu valor real né, da vida, né? Então assim, eu acho que essas são talvez 3 pontos, né? O que é de verdade valor, né? Que governança depende de quem está lá, do caráter da pessoa. E a terceira coisa, assim, vá além do que os números, né? Se derem um balance sheet, né, lê além daquilo, né? Aí talvez a gente encontre alguma coisa, né? É a única coisa que eu pude aprender, tá? Legal. Não tem nem mais o que falar depois disso. Gente, parabéns, obrigado por ter ficado até agora. Grande abraço. Poli, grande abraço, Poli. Muito obrigado aí, cara,
Rosângela, muito obrigado. Celso, sensacional. Courtney. Cara, até que você foi light hoje. Pois é, cara. Disseram que fora do grupo eu sou melhor, então